Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do podcast Pode Printar. Falar um pouquinho dos nossos parceiros. Nosso programa não seria possível sem a ajuda dessas pessoas. Agradecer o Palácio das Tintas. O Palácio das Tintas no mês de dezembro está com uma promoção de 10% de desconto na linha de churrasqueira e também na linha de piscina, 10% de desconto. Ali localizado na Avenida General Osório, ali perto da Gramarca, comunicação, venda de veículos da Chevrolet. Palácio das Tintas, um mundo de cores ao seu dispor. Falar também do Criar Doces, do melhor Réveillon que vai ter em Cáceres, Réveillon do Grelas, a Pastelaria Maria Luísa, ao Momo Pizzaria, a Bike Mato Grosso, a Impacto Som, que mais de 15 anos de mercado, ali do lado do Bistecão, churrascaria, o Bike Mato Grosso do meu parceiro Diógenes, o Uber Gustavo, nosso parceiro que faz correria todo dia de Cáceres para Cuiabá, a Lord Story que mandou essa camiseta para mim, olha que camiseta bonita, pessoal. Você encontra ali em frente do Hotel Brasil, na Lord Story. A Capivara Gourmet, o melhor lanche gourmet de Cáceres, na Avenida Talhamares. A Contatos Comunicação Visual. A Contatos Comunicação Visual, para quem não sabe, fica ali próximo a Didi Profeta. Essa vinheta que você acabou de assistir é da Contatos Comunicação Visual. O Empório Agropecuário, que além de fazer tudo para pecuária, também vende produtos como esse aqui de piscina. Unimed Kids, que já foi inaugurado na Praça Duque de Caxias, a clínica da Unimed, que atende crianças com transtorno do espectro autista, a Alaska Sorveteria, ao Lava Jato 13 de junho, a meu amigo Baixinho, um abraço. O Alaska da minha amiga Anaíli, um abraço. Top Cell do Fabrício, ali na Talhamares. Espetaria Buenabrasa do meu parceiro Edinho. Jefão, Funilaria. Status, tudo para acessórios para seu veículo. E a Adele Beauty Center, que faz tudo para a beleza de mulheres e homens, com serviços de manicure e pedicure, massagens relaxantes, limpeza de pele, pacote de unha e cabelo, design de sobrancelhas.
extensão de cílios, podologia e maquiagem. Agora atendendo também no mês de dezembro, às segundas-feiras. Palácio das Tintas, como eu já falei, também com essa promoção dos 10% ali na Avenida General Osório. Essa noite, eu acho que de todos os convidados que eu entrevistei até hoje, é o mais jovem que se senta na minha frente. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Paulo Narita, tudo bem? Isso. Boa noite, Thomas. Tudo jóia? Obrigado. Primeiro, agradecer aí, parabenizar pelo podcast e agradecer a oportunidade da gente estar aqui batendo um papo. Beleza. Boa noite. Obrigado pela presença. Tayamã, a pizzaria Tayamã mandou essa pizza maravilhosa aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês aí. Tá bonita, hein? Tá bonita, né, Paulo? De 4 queijos de calabresa e uma coisa diferenciada, que é uma coisa que eu inventei aqui. Borda de chocolate com essa pizza salgada. Isso aí, eu acho que meus amigos da faculdade, na época de República, eles pediam a pizza salgada e a borda doce, que aí já aproveitava a sobremesa, já economizava na sobremesa já. Exatamente. É isso aí. Peçam ali na Pizzaria Tayamã, o Instagram. Obrigado pela parceria. Bom, só voltando aqui do nosso break, dizer que eu esqueci de um parceiro nosso que doou pra gente essas águas, esse gelo hoje, o Gelo Drink, ali na Avenida Getúlio Vargas. Ele fez uma coisa que eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia garrafa plástica de 1 litro. Né? Nem pequena de 500 ml, né? Nem grande de 1,5 litro, que é pesada. Então, água com gás e sem gás, ali no Gelo Drink. E também gelo, claro. E dizia aqui também da nossa pizza, que está quase acabando. Só ficou a borda de sobremesa, a borda de chocolate do posto Tayamã. Paulo Narita, boa noite. Obrigado pela presença novamente. Deixa eu te falar uma coisa. Que idade você tem? Estou com 29 anos. Quase 30, ficando velho, viu? 29 anos. Você é noivo, né? Noivo, Carlinha Godoy. Não tem filhos? Não ainda. É advogado, né? Advogado. Com maior orgulho. E faça uma coisa pra gente. Olhe pra essa câmera de cá. Pra quem não te conhece, diga suas credenciais para estar aqui na minha frente nesse programa. Bom, me chamo Paulo Narita, né? Mas o meu nome verdadeiro é Paulo Henrique Procópio Moreira. Sou nascido em Cáceres, criado em Cáceres, filho da professora Nilce Maria da Unemate. Meu pai biológico chama Mário, lá de Rondônia. E meu padrasto, que é meu outro pai, né? Meu segundo pai, é o Fanaia Guinha, conhecido aqui, que trabalha no fórum ali, filho da dona Joana e do seu Osíris. Né? Minha mãe, filha do seu Bené Procópio, que mora comigo. E é isso. Nascido, criado em Cáceres, que ama essa cidade profundamente. Advogado, estudei a vida inteira aqui, fiz direito na Unemate, né? Passei na ordem, trabalhei um pouco como advogado. E né, entrei na política. Acho que a gente vai... falar disso. Vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Vamos. E aí é isso. Parabenizar, Thomas, primeiramente, Obrigado. pelo teu podcast. Já Obrigado. assisti a maioria das entrevistas. Pessoas muito interessantes vieram. A gente estava comentando agora do Padre Jair. Eu vi a entrevista do Thiago Nusa, achei maravilhosa também. Parabenizar o Wagner aqui pelo estúdio. Show de bola. Parabéns pelo teu podcast também. Vira e mexe, eu vejo uns recortes. Acho que esses dias eu vi a presidente da Ordem, a Cibele, acho que foi no teu podcast, né? Bem bacana. Então, parabéns aí vocês e obrigado pela oportunidade. Tá. Pergunta um oferecimento da Lord Story, que veste esse apresentador que vos fala com essa camiseta bonita. Paulo, por que seu nome não é Narita e seu nome na urna era Paulo Narita? O que aconteceu? Isso é até engraçado, porque é uma história assim, né? Meu nome no documento, um nome, né, registral, é Paulo Henrique Procópio Moreira. O Moreira, do meu pai, Mário Moreira, lá de Rondônia, Cacoal. O Procópio, do meu avô materno, né, do seu Bené. E esse foi o nome de registro. Como é o seu nome de registro? Isso, Paulo Henrique Procópio Moreira. 4 nomes, certo. Isso. E aí, né, minha mãe separou do meu pai, eu ainda era muito jovem, e o Fanaia casou com a minha mãe, né, juntaram ali por volta de 2001. Fanaia é gestor do fórum. Isso, Fanaia, Guinha, que é gestor da terceira criminal ali do fórum. Certo. E ele é filho da Dona Joana. Dona Joana, que é de origem japonesa, que tem o sobrenome Narita. E aí, quando eu, né, muito jovem, já com o meu pai como o Fanaia como meu pai e dentro de casa, criando, eu adotei. O meu irmão nasceu em 2003, filho do Fanaia com a minha mãe, e o nome dele é Lucas Narita Procópio Fanaia. O Fanaia é Narita? Ele não tem no documento, que eu não entendi, mas é da avó, é uma forma de homenagear a avó Joana, que veio do Japão e tudo,
uma forma que a minha mãe também encontrou de homenageá-la. E aí inseriu Narita no nome do meu irmão. E aí, nesse meio, já em 2003, eu estava ali com 9 anos, eu acabei adotando o Narita também, ainda era criança, né? E aí o Narita ficou. Hoje em Cáceres, todo mundo me conhece como Paulo Narita e não como Paulo Henrique, né? Mas então, por causa da sua avó, que queria consideração. Isso, por causa da minha avó Joana. Ela é viva? Viva, mora ali desde sempre ali na pracinha do São Miguel, em frente ao exército ali. Mulher do Osíris. Mulher do vô Osíris, esposa do vô Osíris. Você considera o Osíris seu avô também? O vô Osíris e a avó Joana, né? Osíris da pipa ali, né? Isso, da gaita, da pipa. Certo. Paulo, por que você resolveu fazer o curso de Direito? Eu, desde sempre, Thomas, gostei bastante de conversar, de interagir, de brigar pelas coisas que eu julgava serem certas e tudo. E sempre tive vontade de cursar Direito. Sempre foi minha vontade, era cursar Direito e até por ter esse perfil, né, de falar, de ser mais sociável, de brigar pelas coisas. Quando eu estudei no SM, arrumei briga com diretoria, com um monte de gente, porque acreditava em certos direitos, etc. E adolescente é mais difícil ainda, né? E aí acabei que tenho direito aqui, passei na universidade, era o curso que eu sempre quis. E desde, acho que é criação mesmo. Sangue, criação, estudo. Mas quando você fazia Direito, você queria ser advogado? Ou queria ser advogado. Eu sempre tive vontade de ser advogado e dentro da advocacia, ser advogado criminal de tribuna, de júri. E aí, é claro que a vida também ela vai nos levando para outros rumos, né? Hoje, atualmente, eu estudo para concurso, mas o meu sonho de acadêmico e de estudante de direito sempre foi ser advogado criminalista. Entendi. Você nunca chegou a fazer nenhum júri? Não. Eu frequentei muitos júris na minha vida, quando estagiei na Defensoria Pública do Estado, estagiei na Defensoria 2 anos e 2 meses por aí, na vara específica do júri, com o Dr. Saulo Fanaia Castrilon, que é sobrinho do Fanaia. Seu primo? Meu primo. Estagiei com ele lá 2 anos, foi uma experiência incrível, um prazer imenso. E aí tive a oportunidade de aprender muito e de presenciar muitos júris. Participei em tribuna sentado, né, mas sem falar. E é uma paixão que ainda nutro. Acho que a parte mais bonita do direito é o tribunal do júri. Também acho. Manda um abraço pro defensor público Saulo Castelão aí. Eleitor seu, hein? Tá entregue. Eu fui falar com ele na campanha e falou: vou votar no Paulo. Maravilha. Fico feliz que ele votou em você. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Aí você fazia Direito, beleza? Ia construindo essa relação com o mundo jurídico. E da onde que veio a ideia de entrar pra política? Por que você entrou na política? Thomas, eu acho que talvez você até parta desse mesmo sentimento que eu acho que, no meu caso, a política está no meu sangue. Além de tudo, das experiências de vida que a gente tem, do que a gente vivencia, eu ainda tenho talvez esse adendo que é a genética. O meu pai biológico, que é o Mário, de Rondônia, ele também tem um perfil muito sociável, né? Também é uma pessoa que gosta de estar no meio de muita gente, de pensar muita gente. E ele foi vereador reeleito em Cacoal. Que anos que ele ganhou? Ele ganhou 2012 e 2016. Foi vereador seguido lá. E aí, em 2020, ele saiu para... No ano que eu estava concorrendo à vereança aqui, em 2020, a gente concorreu, né, junto. Acho que éramos, se não os mais jovens, um dos mais jovens do pleito. Tinha né? um mais novo que a gente, Lucas. E aí, ele estava concorrendo à prefeitura lá e acabou perdendo. Que partido que ele é? Atualmente, eu nem sei te dizer se ele está ainda vinculado à prefeitura qual? Se eu não me engano, pelo Patriota. Que número que era? Você 51, lembra? se eu não me engano. Mesmo. Lá. Mas eu não tenho certeza, você até teria que pesquisar. Mas você entrou na política, sempre gostou. E aí, isso, assim, sempre gostei, e aí eu vou até fazer algum resgate histórico, que é desde sempre. Eu lembro no ISM, no Instituto Santa Maria, hoje salesiano, né, Colégio dos Freis, eu estudei a parte da minha 5ª série ao 3º ano lá. E eu lembro que acho que no meu 3º ano eles fizeram um aumento de preço de R$ 1,50 de dezembro a fevereiro, quando retornou, e eu e mais um colega que era do 2º ano na época, a gente saiu fazendo greve na escola de comida, porque era contra esse aumento absurdo. Depois acabei o ano, inclusive, brigando com a Fabiola. Fabiola, hoje, que é secretária de assistência social do município. A gente até terminou o ano brigados na época, fomos fazer as pazes agora. A Fabiola era o quê? Ela era diretora pedagógica do ISM na época. Ela foi sua chefe.
Foi minha chefe recentemente. É uma pessoa adorável, uma Mundo profissional muito séria. O mundo dá muita volta. Mas a gente vai chegar lá. Quando a gente entrar sim. nesse meandro, eu comento mais sobre isso. E aí, entrei para direito e essa parte política eu não abandonei. Fui integrante de centro acadêmico, a gente montou uma chapa, que eu não era integrante da chapa, mas era atuante para o DCE. E que ano que era isso? Isso era 2013, eu ingressei em 2012/2, a partir de 2013/1 a gente já brigava pela reestruturação do centro acadêmico que estava acabado, sem estar montado. O último integrante do centro acadêmico estava no 10º semestre, e a gente estava no 2º, e aí a gente foi atrás para remontar. Era a chapa do presidente do PT, Rafael Costa, hoje? Isso. A chapa, mas isso é chapa do DCE, né? Quando a gente montou a chapa pro DCE, era a mesma chapa. Era da chapa. Era da chapa. Você era do lado dele. Isso. Você... Contra, o Genilson, na época, né? O Genilson, o Cristiano. São Genilson. todos. O Genilson Cruzeirense, que acho que tá em Lacerda hoje. Você é Genilson, professor de história, professor de letras, né? Letras. 2013, isso? 13. A reitora era Ana de Renzo. Ana de Renzo. Não, Ana de Renzo, se eu não me engano, a eleição da Ana de Renzo foi 14. Foi Adriano, então. Isso, na época ainda era o Adriano. A chapa de vocês era oposição, Adriano? Era oposição ao Adriano, ao professor Adriano. O grupo do Genilson era favorável ou era neutro? Olha, pelo que eu me lembro, assim, ele era neutro, mas era mais para favorável ao grupo do Adriano. A gente era mais oposição a tudo mesmo, assim, como proposta de DCE. E aí a gente acabou perdendo. Essa foi a sua primeira eleição? Não, a gente teve uma eleição de centro acadêmico antes, de direito, que a gente montou, só que aí era chapa única, né? Essa eleição que vocês foram derrotados, você lembra o resultado? Não lembro, mas eu lembro que a gente conseguiu uma expressão, uma quantidade de votos expressiva, mas acabamos perdendo, assim, acho que por mais de 100 votos nos acadêmicos na época. Mas ao todo votou uns 500? Acho que deve ter sido 300 e pouco a 200, vamos colocar, mas eu não tenho certeza, então nem me recordo. Era a chapa de Enoch, não era? A outra chapa eu acho que eu não octava, mas eu não tenho certeza também. E essa eleição, a primeira eleição que você disputou na vida, assim, eleição, porque a outra foi chapa única. Achou que ganhava aquela eleição? Olha, na véspera? Toda eleição que a gente entra com desejo, com a vontade de ganhar. Só que a gente sabia que era muito difícil. O DCE, que era desse grupo do Cristiano, do Genilson, acho que do próprio Enoch, estava já há muito tempo como DCE, então eles estavam praticando e, inclusive, tinham mais conhecimento mesmo de política estudantil e etc. E aí a gente acabou que era assim, entramos, mas pelo menos para reaviver. Mesmo a derrota ali, em momento algum, foi considerada uma derrota, porque a gente conseguiu reviver o movimento estudantil dentro da universidade. A gente tem uma grande parcela. Eu lembro que o nosso colega Daniel Bretas, que é advogado aqui, teve um papel muito importante nessa retomada, que ele vinha da UFMT, né, com o movimento estudantil mais acentuado. E aí, ainda, né, continuando ainda dentro da universidade, fui centro acadêmico depois, numa chapa até com o nosso querido Matheus Salomé de Souza, que é amigo nosso, colega advogado também. E também fui eleito membro do colegiado regional da universidade, representando os discentes. Isso em 2014? Isso já estava mais no final da faculdade, já era 2016, por ali. Tá, mas vamos no cerne aqui. Pode dar um gole, tranquilo. Tá bom o vinho? Eu não tomo vinho, não entendo. Uma delícia, muito bom. Não sei Beleza. qual foi o patrocinador que mandou, Esse aqui foi... mas eu tô agradecendo aí já. Eu arrumei lá em casa mesmo. Então, obrigado ao patrocinador Thomas. Compra lá no muito Paraguai, bom vinho. Minha família compra lá e traz. Deixa eu falar pra você. Mas você não foi na cerne da questão. Você entrou na política por quê? Exato. E aí, quando eu saio, já advogado, terminei ali de 2017, 2018, fico esses 2 anos né, tentando na peleja do jovem advogado, que a gente sabe que é muito difícil. Esse início da advocacia, ele é muito complicado e é uma coisa muito difícil, por isso que eu admiro muito quem tem essa coragem e quem permanece e obtém o sucesso, né? A gente tem alguns exemplos magníficos e a gente admira muito os jovens advogados que ficam ali. Fiquei esses 2 anos na jovem advocacia, entrou o ano de 2020. E até então eu não me via contemplado por algum candidato mais jovem, até então, porque até então também não sabia que você seria candidato, tudo, que colocasse a cara para peitar uma eleição, para trazer proposta, para trazer ideias, para falar, olha, eu quero pensar uma Cáceres assim, quero trazer tais projetos, sem essa politicagem que a gente sabe que às vezes existe, sem promessa infundada e vontade de mudança mesmo. E aí eu falei, cara, conversei com a minha mãe, conversei com a minha noiva, na época namorada, mas a gente já namora tem um bom tempo. E aí falei, olha, eu tenho vontade, conversei com meu pai, né? Na época era vereador lá.
E aí falei, não, vou entrar. É um sonho que eu tenho de colocar o meu nome à disposição de Cáceres mesmo. Eu acho que Cáceres precisa de gente que ama muito aqui e que quer melhorar a cidade. Então você queria um representante jovem que te representasse. Isso, com ideias mais maiores para Cáceres, mais arejadas. Mas até ali... E inconformado assim também com a mesmice da Câmara de muito tempo, às vezes alguns representantes ali muitos anos e sem troca. Eu falei, cara, Mas tinha algum vereador lá que você admirava? Na última Olha, legislatura? Tinha, o Cesare já era um vereador, né? Eu gosto bastante, até hoje eu gosto da atuação do Cesare. Assim, dentre eles, o que eu mais achava de forma de propor ideias, de propor debates, era o Cesare na época, né? Depois eu conheci mais gente que, inclusive, estão lá, que hoje tem uma admiração muito grande. Mas na época eu lembro que a minha maior inspiração, não era nem uma inspiração tão grande assim, mas era o Cesare tinha um trabalho que eu admirava. Aí você teve essa ideia. E como é que você foi parar no grupo da prefeita Eliane? Até então, vice-prefeita. E por que você entrou no partido dela, PSB? Exato. Acho que são essas coisas que a gente vai alinhando conforme o que a gente acredita, né? Eu já até entrando um pouco nesse mérito, né? Me vejo como uma pessoa de centro-esquerda, mais de centro-esquerda, e queria ir para um partido que fosse mais ou menos nessa pegada, né? Não um partido de direita ou de extrema esquerda, um partido mais de centro, mas com essa visão da social-democracia, né? Aí tinha, por exemplo, aqui tinha o PDT, que era um partido que na época, inclusive, era o Ciro Gomes que liderava nacionalmente, e eu tinha muita admiração ao Ciro, tenho até hoje, né? Tenho muita admiração ao Ciro. E aí, só que o PDT daqui não tinha força. E aí, dentro dessas partes de partido, eu falei, olha, o PSB é um partido que me agrada bastante. Tive convite para ir para alguns outros partidos, mas aí eu falei, não, vou trocar uma ideia, vou ver se eu consigo conversar com a Eliane, ver como é que tá, e vamos ver. Ali foi sua primeira conversa com a prefeita? Primeira conversa na verdade, acho que foi a terceira conversa com alguém de partido, e a primeira conversa com a Eliane. Lembra onde é que foi essa conversa? Na minha casa, eu falei que tinha interesse. Ela foi te visitar? Ela falou, olha, se você tem interesse, que dia a gente pode conversar? Isso já era 2020? Isso já era 2020. Tinha pandemia, tal. Isso já era véspera de pandemia. Eu fiz a minha filiação dia 18 de março de 2020. Dia 20 de março de 2020 estourou a pandemia de vez aqui, que foi Cuiabá, né? quando deu o lockdown e tudo. Eu filiei no dia 18, a Assembleia já estava basicamente fechada, as ruas já estavam desertas. E por que você gostou da prefeita Eliane? Olha, a prefeita... Até então vice-prefeita. Isso. Eu não conhecia a fundo... Na verdade, eu não conhecia pessoalmente a prefeita Eliane a ponto de ter um conhecimento assim. Sabia que ela era vice-prefeita, sabia da trajetória política dela. E aí, falei, olha, quero conversar. E aí, a gente foi lá, tivemos uma conversa muito franca sobre partido, sobre visão de... Ela foi sozinha? Foi ela e o Júlio Parreira, na época. Ela e o Júlio Parreira. Estava eu e minha mãe e o meu pai biológico, por ocasião, nessa conversa, ele estava passando em Cáceres, ele participou também. E também aí são essas coincidências da vida. Meu pai biológico, quando morou em Cáceres, conheceu a Eliane, conviveram junto na época de Lions Clube, de Léo Clube, alguma coisa nesse sentido. Então ele já conhecia, minha mãe tinha um conhecimento por causa da educação. E aí a gente teve uma conversa muito agradável, eu senti muita confiança na prefeita Eliane, muita confiança na palavra, na retidão dela. E aí, ali mesmo, na hora que terminamos a conversa, a gente apertou a mão e falei, então vai ser pelo PSB que eu vou concorrer. Então você gostou dela na primeira conversa, então? Isso, já marcamos a ida a Cuiabá com o Max. E você conheceu o Max? Conheci o Max, já tive com o Max em mais de uma oportunidade. Como é que foi conhecer ele? Um cara politicamente brilhante, eu acho que é uma das... Hoje, no Mato Grosso, uma das principais forças políticas do Estado, de uma articulação muito forte, de um pensamento social também muito bacana e que sabe lidar com presteza em vários momentos políticos. Acho que isso é excepcional e ele faz brilhantemente. Foi o segundo mais votado, né? Já está um tempo na Assembleia. Eu acho que o futuro o futuro tem muitas coisas boas para ele. Eu estive na Assembleia esse dia... Aí passei lá, andando no corredor, indo lá visitar o deputado Júlio Campos. Aí eu olhei assim a porta do gabinete do deputado Max. De 2018 para 2022, ele dobrou a votação. 35 para 71 mil. E ampliou a abrangência do Estado, né? Porque ele era muito ali da região dele. Rondonópolis, né? Jaciara. Jaciara.
E aí, acho que teve quase 1.000 votos, ou 1.000 votos em Cáceres, ampliou muito. E ajuda muito Cáceres, ajuda muito a prefeita Eliene. Então, é uma pessoa que tem o nosso agradecimento como membro do partido, né? E é um cara de grupo, né? Elegeu 4 vereadores. Exato. Fortaleceu demais o PSB a nível de estado. A gente tem muitos prefeitos em muitas cidades. Maior bancada. Junto com a União Brasil e o PMDB. Então, assim, tem feito um trabalho muito bem feito, muito bom e com muita honestidade dentro do grupo. Eu posso dizer que eu tô lá, assim... É tudo muito às claras dentro do PSB hoje. Deixa eu te falar. Aí vai pra eleição. Tocou pra eleição. Qual que foi seu número? 40 mil. O número do Max, inclusive. Eu não sabia. Max, aí verdade. Eu tinha pego o 40 mil. E aí depois a gente teve um reencontro e falou, cara, esse é meu número, esse número da sorte. Tive uma votação expressiva para uma primeira eleição, mas não deu para ser eleito. Geralmente nessas convenções... os titulares de mandato têm preferência para escolher número. Os dois não queriam? Os dois que tinham mandato? Os dois que tinham mandato, que era o Domingos e o Jerônimo, já tinham um número da outra eleição, que nenhum dos dois era 40 mil, né? Então continuava. É óbvio que se um deles fosse 40 mil ou quisesse, aí é preferência de quem está mais tempo no partido. E ninguém queria seu número? Ninguém queria meu número. E aí, é óbvio, né? Que a partir do momento que eu escolhi que nenhum dos dois queria, eu falei, olha, eu tenho interesse no 40 mil. E aí ninguém mais tinha, eu fiquei com ele. Número bom, gosto. Tá bom. Deixa eu falar para você. Aí tocou a campanha. Qual é a sua experiência da campanha? O que você aprendeu? Pode dar um gole. Não, pode falar. O que você aprendeu na campanha? O que você mais te surpreendeu na campanha? Olha, sobre o povo. Eu vou te dizer que é uma experiência maravilhosa. É algo que eu me orgulho de ter sido candidato. E eu falava isso na campanha. Se eu pudesse ser inspiração para um jovem, eu já ganhei as eleições. Já valeu a pena as eleições. Se algum jovem que eu passei pedindo voto, e isso eu lembro quando que eu fiz uma campanha de perna mesmo, eu saí na rua com amigos meus de infância, saí na rua com minha mãe várias vezes. Te ajudou muito, o Hélio, meu grande amigo Hélio, hoje é delegado lá no Pará, foi à rua comigo. O Alisson Parreira, da Inovagro, que está trabalhando bem hoje aqui em Cáceres na área de financiamento rural, foi à rua comigo, o Rômulo. Eles são incontáveis pessoas que peitaram e foram pedir voto no santinho comigo e tomar não, e ouvir que político é tudo vagabundo e essas outras coisas que a gente leva na cara, às vezes sem merecer. A sua mãe, ela foi vice-reitora da Unemate, hoje é pró-reitora, ela é filiada ao PT, né? Minha mãe é petista desde quando eu nasci para menos, desde os anos 80 e pouco, desde quando chegou em Cáceres, se não me engano. E por que, por exemplo, que você nunca quis filiar ao PT? Por exemplo, por quê? Sua visão de via política. Eu tenho, inclusive, nessa atual gestão do federal e tudo, eu tenho críticas ao PT, não é um partido que eu me interessaria a afiliar, não... Admiro muita gente do PT, tenho contato, principalmente por causa da minha mãe, tenho contato com muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores, é um partido que eu tenho admiração, assim como eu tenho admiração por muita gente de outros partidos. Né? Por exemplo, o teu patrocinador, Ricardinho Castelo, hoje está no PL, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa. Um abraço para ele. Esses dias, um abraço para o Ricardinho, esses dias mesmo a gente esteve conversando sobre política, ele aparentemente está montando um grupo para vir com força, até tem gente conversando de nível para vir para prefeito. Então, assim, são pessoas, eu consigo diferenciar muito bem as coisas, que não é porque está no PT que não presta, ou porque está no PL que não presta, e vice-versa. Eu tenho admiração por gente em todos os campos. E, falando de forma partidária, tem muita coisa do PT que eu não gosto, que eu não concordo da forma de atuar, às vezes de uma forma mais agressiva, de uma forma mais eu não queria dizer extrema, acho que não cabe, assim, mas assim, de forma mais incisiva, que não seria minha forma de pensar. E encontrei dentro do PSB, inclusive na época ali de 2020, em 2018, né, fui um apoiador, pedi voto para o Ciro Gomes do PDT, fui contra a candidatura dentro da possibilidade, achava um absurda a candidatura do Fernando Haddad na época, do Lula e do Fernando Haddad também. Então, assim, eu vinha com essa mágoa dessa eleição do PT, que, assim, para mim, colocou tudo à frente dos interesses que eu julgava ser os interesses do país e tal. Então, assim, não iria pro PT, era descartado. E aí, tive uma conversa muito franca com a Eliene, gostei demais da Eliene, e aí fui pro PSB. E me diga uma coisa, por que você, se eu te perguntasse assim, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu comentar um pouco aqui uma coisa com a nossa audiência. Eu sempre fui conhecido aqui pelos memes de comer, então hoje vocês vão ter mais memes, que tá uma delícia. A pizza do Taimã e de chocolate é uma sobremesa pra gente. Você, voltando pra campanha de vereador, você tocou pra campanha. Isso.
Muita frustração Não. com o povo? Vou ser sincero contigo que não. Eu acho que eu recebi mais apoio e incentivo do que ingratidão e rejeição. É óbvio que a gente tem. Eu até hoje tenho algumas pessoas quando eu saía com a minha mãe, quando eu saía com os meninos, com meus amigos, não. Mas quando eu saía com a minha mãe, eu pedia para ela levar um caderninho para anotar, né? Eventuais pessoas que conversavam, que falavam algumas coisas mais importantes. E eu lembro que eu tenho essas anotações até hoje de algumas pessoas que falaram, né? Ah, porque todo vereador, quando ganha, é a mesma coisa, que você some, que vereador nunca faz nada, que nunca mais aparece, que não fica em gabinete, que some de bairro. E eu tenho essas anotações até hoje, porque eu falei, se eu ganhar essas eleições, se acontecer de eu na primeira eleição, né, não abasteci nem o meu carro com dinheiro de campanha. Então, se acontecer de eu dessas eleições ganhar, essas pessoas vão ser as primeiras que eu vou convidar aí no meu gabinete, a ajudar a fazer proposta, que eu vou vir dar satisfação. Então, eu tenho essas anotações até hoje no meu guarda-roupa. Calhou de eu não ter ganho as eleições. E aí, assim, é claro que quando a gente faz uma campanha e andando bastante, e, né, pedindo voto, dando a cara, ali fica aqueles 40 dias vivendo unicamente para isso, quase, a gente espera que a população nos dê esse retorno. Mas assim, eu tava com a cabeça bem limpa, tranquila. A gente foi para casa, eu com os meus principais apoiadores, essa pessoa que foi no chão mesmo comigo. A gente ficou lá em casa, assando uma carninha e esperando o resultado. Inclusive, naquelas eleições, demorou demais a sair o resultado, então ficou aquela apreensão. Mas eu fiquei, ao mesmo tempo, um pouquinho frustrado por não ter sido eleito, mas muito, muito agraciado por já ter sido suplente, né, que eu tô na suplência, tô na 4ª suplência do partido, já ter conseguido a suplência na primeira eleição, com nenhuma experiência política, né, de pedir voto, de ir à rua, de própria campanha eleitoral. Eu terminei a campanha com dinheiro em conta. São coisas assim, são erros primários que não voltaria a acontecer. Mas me diga uma coisa, conseguiu dormir na véspera? Nem na véspera e nem no outro dia. E nem no dia que saiu o resultado, né? Na véspera não conseguiu dormir? Não, muita ansiedade, a gente fica ansioso. Eu dormi, né? porque eu tava muito cansado. Eu sempre digo que eu tava exausto, mas aí exausto fisicamente, né? O cérebro continua funcionando. Eu sempre digo, que o Franco Valério ontem aqui, eu sempre digo isso, todo mundo tem que disputar uma eleição uma vez na vida. Às vezes tem um cara que você pensa que vai votar em você, certeza, ele não vota. Às vezes tem um cara que você pensa que nunca vai votar em você, vota, apaixona na campanha, arruma voto. E assim, eu dentre muitas coisas assim, eu fiz uma campanha amadora mesmo, né? Eu não tinha... Porque tem gente que vai com mapa, que sabe onde tem tantos votos, onde tem quantas famílias. Eu, particularmente, não tenho. Eu tenho, claro, que eu sei quem é minha base, eu sei quem me apoiou, quem pediu voto para mim. Mas, por exemplo, eu estava até conversando com o Manga, acho um vereador excepcional aqui, que é do meu partido, foi eleito, bem votado. E esses dias ele falou, Paulo, conheci uma família ali, que a família inteira é eleitora sua. E ele não lembrava o nome. Mora ali e tal, e eu não sei quem é. E ele falou que foi lá pedir voto, e a família toda falou, não, eu já tenho o meu candidato é o Paulo Narita, e até hoje eu não sei quem é. Então, assim, tem essas outras questões. Tive 354 votos, é muito voto. Né? Você também teve 431, se eu não me engano, né? 431. É muito voto. A gente que sabe que para conseguir um voto é um sacrifício, conseguir 354 é um absurdo de quantidade na minha visão. E me orgulho muito, muito mesmo. Me diga uma coisa, essa véspera da eleição que você não dormiu, se eu te perguntasse quantos votos você vai ter, você falaria o que número? Tem não tinha ideia. Não, mas mais ou menos. Assim, eu não esperava... Seria 100 votos? Não seria 100 votos. Inclusive, eu lembro que teve uma pessoa muito próxima do meu sogro, que na época falou assim, não vai ter 200 votos. Aí meu sogro falou, cara, você tá doido, vai ter, pô, menino bom. Eu achei... Mas achou que não ia ter 1000 também. Não. Então você tem uma noção, eu achei que teria uns 400 votos e tive 354. Eu achei que ia ter mais, achei que ia ter uns 700, 800. Achei que ganhava a eleição. Mas eu vou te falar uma coisa mas eu achei que teria uns 400 e pouquinho, que seria suficiente, assim como foi para algumas pessoas, né? E aí, é claro, só que eu também sempre tive isso em mente, assim, até hoje as pessoas, como eu estou dentro do PSB, a gente está com 3 vereadores, né, e secretário,
Eles falam, mas você não vai sair do partido se você for candidato ano que vem? Eu falo, não, se eu for candidato ano que vem, eu pretendo ficar no PSB. Então, vamos para isso agora. Você é pré-candidato à reeleição? Sou pré-candidato à eleição, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu fiz para o Enéas esse dia, porque ajuda o professor Leandro. Paulo, você vai até o fim com a sua pré-candidatura? Vai até o fim? Vai ser candidato de novo? Olha, sou candidato, sou pré-candidato e pretendo ser candidato ano que vem. É claro que assim, a vida tem algumas coisas que às vezes Mas se nada não grave tá no controle. acontecer, você vai. Se nada grave Você acontecer, vai. e assim, atualmente eu estou estudando para concurso. Então, por exemplo, se eu passo num concurso que eu tenha que sair daqui... Mas é pouco tempo também, né? Para o concurso homologar e tal. Mas assim, vai que, né? Acontece de eu acabar passando em um concurso que eu tenha que sair daqui. Mas já tem algum que em vista? Não, de passado não, estou fazendo para a Defensoria Pública, inclusive, eu acho que... acabei de voltar de Minas, fiz um concurso lá, né? E até pelo nível que eu estou, acho que vai demorar para passar em concurso. Você quer defensor mesmo, Defensor cargo? público, Não é... de preferência no Mato Grosso, de preferência em Cáceres daqui a alguns anos. Demora, né, para chegar, mas... Não é cargo de analista nem técnico. Não, estou estudando para defensor público. Deixa eu falar para você uma coisa. Como que você reage a isso? Que lá no PSB tem 3 vereadores, vamos derrotar Reajo bem. você. Eu fico muito orgulhoso de eu estar num partido forte. Não tem medo com deles? Grupo. Não, medo é um pouco que a gente tem, porque a gente sabe que eles têm uma votação expressiva. Mas é o que eu sempre falei, inclusive dentro do grupo, para quem conversa comigo na rua, para colegas que são pré-candidatos, que vêm conversar, inclusive vêm chamar para compor partido. Que assim, a gente não pode ter medo de voto. A gente tem que ser inteligente montando o grupo, isso é claro. Mas a gente, num grupo forte, a gente tem mais chance de ser eleito do que num grupo que não tem voto. E aí o PSB hoje é um grupo, uma chapa muito forte, é um partido muito forte. E se eu tiver voto, serei eleito pelo PSB. É claro que mais pra frente, você que estava na política sabe disso, que tem conjunturas, às vezes você precisa montar uma chapa e tá faltando gente que tá no teu grupo, mas se você não for, o partido não vai ter número suficiente. E aí você acaba se sacrificando. Mas uma condição expressa, firme que eu tenho, que é eu não saio do grupo da prefeita Eliene. Eu acho que hoje ela é o melhor nome para Cáceres. Se ela vier mesmo à reeleição... Você apoiará ela? Eu apoiarei ela e estarei no grupo que ela estiver. Nada te tira dela. Nesse sentido aí, a não ser que daqui para eleição ela faça algo totalmente contrário ao que ela vem fazendo. Claro. Que é um serviço bom, um serviço ético, um serviço responsável. Como que foi que ela te convidou para você ser coordenador da ação social? Como é que foi isso? E é importante a gente dizer, porque a gente sabe, né, que existe as pessoas que chegam em algum momento e falam, olha, preciso de um cargo, né? A gente sabe que isso tem, infelizmente, que não tem como fugir muito, mas eu, particularmente, eu sou muito feliz em relação a isso, que eu nem participei dessas tratativas dentro do partido, nem queria saber quem seria convidado, não cabia ao meu respeito. Isso quem esteve na campanha dentro do PSB sabia que eu falava, olha, eu quero ser vereador. Estou me candidatando para ser vereador. Eu sou advogado, eu não preciso de cargo depois. Inclusive acabou a eleição na outra segunda-feira. Na época eu tinha o escritório, continuei indo para o escritório, pegando um pouquinho dos clientes que tinha, ali com o dinheiro, tentando ali manter o escritório e tudo. E aí ela chamou o Elvis para assumir essa coordenação. O Elvis... Quem é Elvis? Elvis, ele trabalhou muito tempo no SESI, ajudou muito na campanha política, na campanha da Eliene, desde os trabalhos anteriores. Esteve lá, não foi candidato, mas esteve, e aí ela, né, convidou ele depois para assumir essa coordenação. E aí ele passou no concurso do IFMT para Lacerda. Professor, né? Eu acho que é professor do IFMT de Lacerda. E aí vagou esse cargo de coordenação. E aí eu, inclusive, fui pego de surpresa, porque a Eliene falou assim, olha, quero conversar contigo, vem aqui no meu gabinete, quero te fazer um convite. E eu já estava, assim, estudando na advocacia. Não, tinha falado, fui no gabinete, parabenizei, desejei boa sorte. Não, mas em momento algum falei, olha, se sobrar um cargo eu quero, em momento algum. Acabou ali, parabenizei, falei, olha, estou à disposição. Querendo ou não, até hoje estou na suplência. Ela te chamou? E aí surgiu a vaga, ela falou, olha, adorei te conhecer, adorei você no partido, estou com essa vaga de coordenação. Queria te convidar, você não aceita? E aí eu falei, acho que eu quero aceitar, acho que vai ser uma experiência muito boa. Era dentro da Secretaria de Assistência Social, um lugar que eu tinha vontade de conhecer mais o serviço e de entender um pouco mais de como é que é a atuação. E eu falei, não, acho que eu vou aceitar. E na época,
A Fabiola, que era coordenadora. E aí, inclusive, eu lembro até hoje que eu ainda falei pra ela, só tem um problema. A última conversa que eu tive com a Fabiola, eu tava no meu 3º ano e não foi lá muito amigável. A gente discutiu feio, nunca mais conversamos. Vocês foram conversar. Aí ela falou, não, então vai lá, alinha com a Fabiola. Se vocês alinharem, acabou. Aí fui, conversei no mesmo período, ela tinha, inclusive, acho que a Fabiola também tinha comentado com ela, que tinha dado essa pequena rusga entre nós. E por que foi essa rusga mesmo? Ixi, cara, coisa de adolescência, com briga dentro da escola, por causa de festa junina. A gente, no 3º ano, não teve cadeia do amor. Aí a gente achou que era perseguição da diretoria, porque na época tinha um outro diretor financeiro que era quem dava as cartas mesmo, né? Mas você conversou com ela e resolveu, de boa. Brigamos no 3º ano. Não. Cheguei pra ela, já bem mais maduro, né? Bem aí ela com falou outra o quê? cabeça. Falou de boa. Não, tranquilo. Não, ela falou, não, tranquilo, isso aí ficou lá atrás. Tivemos um período, fiquei lá 6 meses. Aí a Eliane logo te nomeou. A Eliane logo depois dessa conversa já te nomeou. Isso foi uma sexta, acho que na 4ª eu já estava nomeado, alguma coisa assim. E por que você ficou só 6 meses? Porque... Pode ficar à vontade. Eu vou te dizer, cara, o trabalho de coordenação na prefeitura, ele é bom. Tem um salário bacana, né? É um salário bom e tudo. Mas ali, pra mim, é aquele momento que a gente para e faz o cálculo pra tua vida, né? Uhum. Do jeito que eu tava, eu não teria outro rumo nenhum que não fosse política. A política. O único caminho seria a política. Porque eu entrei de cabeça, eu não sou uma pessoa que consegue ir trabalhar em alguma coisa e fazer pela metade, dar uma enganada. Não consigo. Então a minha mãe trabalha absurdamente. Domingo, feriado, sábado. E eu brigava com a minha mãe. Isso ia te levar à disputa de vereador. Isso ia te era levar o caminho, o único caminho era esse. A Assistência Social já elegeu vários vereadores, Alencar, Claudio Henrique. O único caminho era esse. E aí, assim, eu falei, cara, tô trabalhando mais que a minha mãe, quase, achei que era impossível. Aí teve vez de ir pra prefeitura 6 horas para dar conta de despachar num DOC e fazer coisa e trabalhar e não conseguia mais ler um livro, porque eu chegava em casa às vezes 7 horas, ia jogar uma bola, chegava 8h30 exausto, não conseguia ler um livro, não conseguia estudar, não conseguia fazer um processo de advocacia. Aí eu falei, cara, eu tô muito novo para viver única e exclusivamente da política, podendo não fazer isso, entende? Aí sentei com a minha mãe e falei, olha mãe, vou sair, e aí eu já tinha fechado o escritório, né, porque não tinha como ficar lá, vou sair e vou estudar para concurso. E aí saí conciliando a advocacia e tentar estudar para concurso. E hoje você? Hoje eu sou concurseiro e, na verdade, acabei de assumir, estou assessorando no MPF, tem 10 dias. Assessorando o Procurador da República. Isso. Certo. Você gosta muito de esporte? Adoro esporte. Como que é essa ligação sua com o esporte? Inclusive, assim, foi uma das pautas, uma das principais propostas minhas. Eu fiz reuniões com muita gente jovem para essa retomada de esportes mais em geral, em Cáceres, tirando o foco único e exclusivamente do futebol. Uhum. Porque eu jogo bola, adoro futebol, amo, é o meu principal esporte, né? Eu amo futebol. Só que a gente sabe que tem uma legião de gente, de pessoas em Cáceres que praticam outros esportes, que não seja o futebol, que praticam vôlei. Inclusive, até a nossa colega Lili Pouso, advogada, trabalha muito firme ali na pracinha da PM, que você passa lá, tem mais de 100 e poucos jovens jogando vôlei, que é algo que cresceu muito nos últimos tempos. Eu lembro que eu conheci um pessoal, inclusive o Antônio, que é primo da Marina, uma grande amiga minha, que joga basquete. Tinha um pessoal ali dentro da pracinha da Duque de Caxias, que sempre estava jogando ali. Foi uma das pautas que eu falei que se eu fosse eleito, ia levar para a prefeitura para ampliar, tentar fazer uma quadra de basquete, né, para o pessoal jogar. Então, é uma pauta que eu tenho de muito, muito amor, muito, muito respeito, que é algo que eu queria que trabalhasse mais em Cáceres, inclusive. E aí, pratico, né? Pratico futebol, pratico tênis, pratico a moda da vez, já há um tempo, que é o beach tênis, que tem um círculo bem legal também. E é isso, assim, semana passada tava com a unha quase caindo jogando bola lá no iate, pessoal maravilhoso. Entendi. Me diga uma coisa, por que você... Como é que você vê a gestão Eliane? Com muito bons olhos, Thomas. Com muito, muito bons olhos mesmo. Inclusive, a gente tá aqui por falando... Quê? Inclusive, um dos exemplos, a gente estava falando sobre esporte e vai sair ali o complexo do Didi Profeta.
né? Tá em obras já, né? Eu não sei, é fundo, até porque eu não estou na prefeitura e às vezes estou mais focado nessa questão de estudo, mas está em obra, tá? Já tem quadra, parece quase montada ali. A própria pracinha da PM foi reformada, colocaram piso novo, iluminação nova, e isso aí eu quero parabenizar aqui o Bruno, que é engenheiro elétrico lá do setor de obras, né, daqui, que está iluminando quase a cidade toda com LED, inclusive essas praças, quase todos os campos de futebol na cidade com iluminação a LED bom. O Campo do Junco, você passa lá, tá tendo campeonato agora da cidade, bem grande, a iluminação toda LED, parece um ginásio, coisa linda. Uhum. Então, isso só dentro do esporte. O tanto de asfalto que essa mulher está conseguindo fazer, por exemplo, porque eu, particularmente, sempre tive um sonho de que o asfalto não seria tanto prioridade. Mas a gente sabe que é uma prioridade de grande parte da população e é o que vê, né? É o que o pessoal consegue visualizar. Então, assim, você pega desde de construção de asfalto com recurso próprio, que é a Avenida dos Bandeirantes, que liga a 7 de setembro, ali é o bairro Universitário, 1, 2, 3 e toda aquela região, com recurso próprio da gestão dela. Mas como que você reage às pessoas que falam que ela só continuou o trabalho do Francis? Tem esse discurso dos francistas. Sempre vai ter algum tipo de discurso. Mas você achou a gestão do Francis boa? O primeiro mandato eu achei um mandato bom. O segundo mandato eu já não gosto tanto, tenho muita discordância. Mas, assim, tudo é uma questão de que você... E isso eu admiro muito na Eliane, viu, Thomas? A Eliane, ela nunca foi o tipo de política que fala assim, não, o Francis não tem mérito nenhum. Ah, é verdade. Sempre foi. Sempre fez justiça. Eu lembro que quando eu assumi a coordenação, a gente inaugurou a reforma da cozinha comunitária. Ficou uma maravilha. Aquela cozinha... Estão asfaltando ali, né? Isso, estão asfaltando. Inclusive, é um outro asfalto necessário. É claro que, infelizmente, ainda vai faltar algumas ruas, né, paralelo, mas não tem como fazer tudo. Claro. Né? Não tem como fazer tudo. Mas quando reformou, eu lembro que ela falou, olha, se o Francis vier, eu quero uma cadeira no palco para ele, porque essa reforma começou no mandato dele, legal. Então ele tem mérito. Legal, isso são coisas que eu vi. Então é claro que tem coisa que vai ser continuidade, como deve ser. A gestão pública ela não deve acabar. Isso é um princípio basilar, até dentro do direito. Tem o princípio da continuidade da gestão pública. Ela não pode acabar porque um gestor saiu ou perdeu a eleição. As obras têm que ser continuadas. Se deixou recurso em caixa, esse recurso tem que ser bem aplicado. Então, se ela está conseguindo fazer tudo isso porque o Francis deixou algum recurso ou não, é muito mérito dela. Bom, Paulo, agora fala para mim aqui, fala para nossa audiência. A Eliane é melhor que o Francis? Mas muito. Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. O Francis, eu conheço ele de social, né? Jantei com ele. Ele é muito próximo de um grande amigo meu, já tive com ele várias vezes. É uma pessoa que eu admiro. Por que a Eliane é melhor que ele? Eu acho que porque a Eliane é mais articulada politicamente que ele. Sem dúvida. O que a Eliane faz sem a gente ter um deputado estadual aqui é algo que eu acho que eu não lembro de ter visto na política cacerense. Ela, sem um deputado estadual, sem nada, conseguir recurso. A gente tem, por exemplo, o Moreto investe aqui em Cáceres, o Max Russo é um grande apoiador nosso aqui. A Eliane já trouxe 3 ministros, se eu não me engano. 2, a Ana Moser e o da Pesca, né? E o da Pesca, isso. Mas trouxe 2 ministros aqui para dentro para conversar. Já dialogou diretamente com o Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Agora pequenas e microempresas. E pequenas empresas. Já conversou diretamente com o Geraldo Alckmin, que é do nosso partido, que é do PSB. Então, ela é muito mais articulada politicamente que o Francis. Ela conseguiu trazer muito mais coisas, mesmo sem ter um deputado estadual, do que o Francis. Nisso que ela ganha, você acha? Não só. E aí eu vou falar outro ponto. E ela é uma pessoa muito mais humana do que o Francis. Você consegue conversar. Eu, quando estive lá dentro, que eu conversava com servidores públicos, eles estavam muito mais satisfeitos. É óbvio, Thomas, que nunca você vai agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou. Nem Jesus agradou a todos. Não será Eliane, não será eu e não será você. Os servidores públicos falavam o quê? Falavam que a gestão dela era muito mais urbanizada, tinha opção de conversa. Eu, quando estive lá, já presenciei em gabinete ela conversando com seguranças todos, fazendo conversa com professores. Até esses dias estava tendo guarda municipal. Eu vi que esses dias estava tendo ali aquele esboço de greve dos professores. E eu acho que está no pleno direito. Cada um tem que lutar pela tua categoria e por melhoria. Só que ela é uma pessoa muito mais aberta ao diálogo. Então ela é bem melhor que o Francis. Bem melhor. Quem que é o melhor secretário dela? Olha,
Eu vou te dizer, eu trabalhei dentro da Secretaria de Assistência Não Social. pode falar, Fabiola, que você já trabalhou com ela. Não posso falar, Fabiola? É. Então, Você falaria Fabiola. eu falaria Fabiola. Eu Tira- gosto muito da atuação da Fabiola, embora eu reconheça, e eu já tive a oportunidade de falar isso para ela, que ela é uma secretária que aparece pouco. Dá a cara pouco, tal, porque é o perfil dela. Só que, e como cargo político É super discreta, nem conheço ela. E como, Vi ela na e prefeitura como o ontem. secretariado é um cargo político, às vezes a gente tem que se expor mais, mas assim, é uma pessoa super ética trabalhando e etc. Mas aí, falando Tirando de a Fabiola. secretariado, com exceção da Fabiola, eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pelo Fran Sérgio. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho dentro da pasta da educação. Mas tem vários atritos, né? Tem vários atritos, tem atritos, inclusive dentro da parte dos professores, tem atrito com ele. Tem pessoas que eu adoro. Eu posso citar aqui uma das maiores combatentes que não gosta, né, que está em atrito com eles, que é a Geni, pessoa que possui um carinho imenso e está em atrito. Só que eu acho que ele vem fazendo e deu uma organizada muito grande na pasta de educação. Se você parar para ver, todas as nossas escolas municipais hoje, ou quase a totalidade, estão todas climatizadas na gestão da Eliene, tem reformas grandes em boas escolas. A escola Raquel Ramon, se eu não me engano, fez uma reforma enorme. Professores, na época, todos os servidores, e isso inclui os professores, teve o maior reajuste do RGA do Estado, ali depois da pandemia, foi a gestão da Eliene que fez. Então tem muita coisa boa, que também foi dentro da pasta de educação. E qual que é o maior defeito da gestão Eliene? Vamos falar dos defeitos. Ninguém é perfeito, nem Jesus. Não, ninguém, nem a gestão da Eliene. Eu acho que a Eliene, a gestão dela, e eu já tive a oportunidade de falar isso para ela, já tive a oportunidade de falar isso. Erra em quê? Em reunião de partido, acho que erra na divulgação, erra nesse tato direto com a população, que a comunicação da gestão às vezes é um pouco falha. Muito pouca gente sabe o tanto que ela está fazendo. E é isso que às vezes acaba pegando, né? Porque as pessoas falam, mas isso aqui não tá. Mas se você vê o tanto de obra, até de infraestrutura, por exemplo, que é da autarquia, mas é na gestão da Eliene, com o apoio dos dois, o Júlio, dentro da autarquia, está trocando tudo que é tubulação. Esses dias o centro estava tudo trocado. Parece que vai conseguir, e esse para mim é um ponto central, um dos principais pontos de Cáceres, que é conseguir finalizar, regularizar um projeto de tratamento de esgoto e fazer esgoto tratado, que tem que ter. Então, eu acho que a comunicação é um ponto falho, que a gente pode colocar como um ponto falho. Acho que a população sabe menos do que deveria saber. Certo. Só isso. E isso é um ponto que a própria gestão erra. Só isso. De mais grave, assim, E eu que estive lá dentro, assim, essas outras questões que eu vi que às vezes fala que a Eliene não tem pulso firme, ou que ela não contraria secretariado, isso aí é uma balela. Eu estive lá dentro e, assim, ela é bem franca, chama, se tem alguma coisa que não gosta, chama na hora, bate na mesa e fala, olha, que isso, tá errado, não quero assim. Óbvio que sempre respaldada é uma pessoa, e isso eu admiro muito, que eu acho que o Francis não tinha tanto. O quê? Que ela é sempre muito respaldada pela assessoria jurídica. Ela fala, olha, eu quero muito fazer isso, eu posso. A assessoria jurídica fala, olha, você não pode, ela não faz. E me diga uma coisa, Via de regra. Né? E a posição que fala que ela não honra com os partidos, não dá cargo para partido, não honra, fez uma aliança muito grande também, né? Que dificulta, imagino. Os 13 partidos, aliança. Não, isso, Thomas, é um problema nosso de política nacional. Isso é em todo lugar. Isso vem de cima. O que a gente ouve no Congresso Nacional, de Centrão, de tudo, é basicamente isso. Até uma cidadezinha, até o Congresso E isso é em todas as cidades do país, isso é em todo lugar. Uhum. O que eu posso te dizer é o seguinte, que é mais ou menos o que eu penso. É melhor você se cercar e você ter esse tipo de crítica, mas você se cercar de gente competente e de confiança, do que você querer agradar todo mundo que estava no aliança, mas e aí em algum momento você pôr gente que não é da sua confiança, ou que você sabe que não faz coisa do jeito correto, e aí você acaba, beleza, eu vou agradar quem esteve comigo na campanha, vou agradar essa aliança, vou colocar fulano de tal, mas eu sei que fulano de tal não honra os princípios da administração, que fulano de tal é meio malandro, mas eu preciso porque o partido exigiu. Mas me diga uma coisa, e quem que é o pior secretário da Eliene? Você não gostaria de responder? Rapaz, eu vou te dizer que eu não gostaria de responder e eu não tenho esse nome. Eu acho que a gente tem alguns que se destacam positivamente,
E aí eu poderia até citar, eu gosto muito do Vitor. Você citou o Fran Sérgio. O Fran Sérgio, o Wesley, a própria Fabiola, eu gosto muito do Vitor. O Domingos está fazendo um serviço excepcional na zona rural. Mas, assim, um que se destaca negativamente, eu não tenho para te dizer. E, assim, é sincero mesmo, se tivesse alguém fazendo um serviço porco mesmo, eu falaria, não tenho. Entendi. Wagner, quanto tempo? 1 hora. 1 hora? Tá. Cravado já? Agora vamos fazer mais meia. Passa rápido. Se você quiser daqui a pouquinho ficar mais um tempinho, aí fica R$50 a mais, você que vê. Fechou? Vamos tocar. Você corta essa parte, tá, Wagner? Tá bom esse trechinho. Vamos lá. Deixa eu pegar uma água ali pra mim. Acho que eu tô mais perto, deixa eu levantar. Obrigado. Quando faltar 10 minutos, você avisa, Wagner? 10 minutos para quanto? Quando faltar 10 minutos para ser 1h30. Tá. Ok? Beleza. Aí você pode avisar a gente, tá? Ou manda no meu celular aqui, que eu aviso o Paulo aqui. Às vezes ele quer fazer um tempinho a mais. A gente vê. Vamos ver como que vai estar o papo até lá. Pode voltar? Pode. Falando agora, Paulo, vamos sair um pouco de Cassis, vamos pro plano nacional. Mandaram fazer uma pergunta para você. O que é que você está... Anônimo ou não? Não sei se eu posso Não, falar. não, mas pode é ficar tranquilo, tô brincando. O que você está achando? Alguns me mandaram, mas era me zoando do Vasco. Essas daí eu passo. Essa eu vou fazer também. O que você está achando? O que Paulo Narita está achando do governo Lula? Do governo Lula? Quem me conhece sabe da minha grande oposição ao governo passado. Então, para mim, o governo Lula tem alguns erros, inclusive erro de comunicação, acho que é um defeito grave no mundo que a gente vive hoje, de tanta mídia social. Mas eu tô achando um governo bom, mediano, do jeito que eu imaginei que seria. Assim, tentando fazer o que dá, dentro da possibilidade, errando aqui e ali, mas sem rusgas desnecessárias, sem arrumar intriga desnecessária todo santo dia, de como a gente se acostumou assim no ano passado, no mandato passado, de que todo dia era um ataque à imprensa, todo dia era um ataque à oposição, todo dia era atacando alguém. E isso, assim, querendo ou não, o pessoal fala, o Lula é um grande estadista. Eu acho que ele é inteligente nessa parte, se rodeou de pessoas razoavelmente... O Alckmin sempre foi muito polido, por exemplo, que é o vice. Então, tem esse ponto de que, assim, eu acho que está tentando, não que esteja funcionando, porque eu, particularmente, acho que não está funcionando a esse ponto, que talvez seja um erro de comunicação e da gente tentar lidar com esses novos tempos de rede social, de muita informação, de notícia que chega toda hora, de um fluxo só, por exemplo. Se você acompanha fulano de tal, só vai chegar gente... E notícia desse círculo, você não consegue nem saber se isso é uma verdade, se isso não é. Muita fake news. Falamos com o Franco Valério sobre isso ontem. E tudo de 1 minuto, você não tem profundidade de nada. Se você fica só naqueles vídeos, você fica ali repetindo, você vê 20 vídeos de 1 minuto, todo mundo falando a mesma coisa, geralmente de tom agressivo. Não. A gente está perdendo a civilidade. Mas agora vamos pegar aqui e mandar perguntar pro senhor também. E aí, assim, só para concluir, tá, pode eu acho que tem uma tentativa do governo como um todo, e é por isso que eu acabei até votando, de tentar pacificar um pouco, tentar abaixar esse tom agressivo, esse tom odioso, igual a gente via isso com a Dilma, absurdos. Óbvio que tem alguém que falava também do Bolsonaro, mas assim, você via gente falando que queria que a Dilma morresse de câncer, o próprio Bolsonaro falou isso, morresse de câncer, ou você via aquele adesivo absurdo da Dilma de pernas abertas para pôr a bomba de combustível. É uma violência que passa da civilidade. E eu acho que a gente tem que tentar retomar o diálogo, a conversa e discordar. A gente vai discordar de muitas coisas sempre, mas Paulo, dentro da urbanidade. Mas, Paulo, fazendo diálogo com o Lula indicando o advogado dele pro Supremo... É uma crítica que eu faço. Você achou errado isso? Achei absurdamente equivocado. Ele falou no debate que não ia fazer isso, né? Achei absurdamente equivocado. O Zanin. O Zanin. Não, mas primeiro o Zanin. Você achou um erro? Tá. Absurdamente. Acho que você acaba com qualquer ideia de moralidade, assim. E ele falou isso num debate, não sei se você lembra, pro Bolsonaro. O segundo turno. Eu acho que eu lembro Colocar desse amigo corte. na segunda corte, isso aí é um atraso, e colocou um advogado. Acho um erro, inclusive erro estratégico de comunicação, e acho extremamente errado. É algo que eu sou totalmente contra. É uma crítica que eu faço, assim, ter indicado o Zanin
pra mim, é muito pior do que ter indicado o Dino, inclusive. Nós estamos gravando agora, parece que o Flávio Dino foi aprovado com a mais apertada da história, o placar. Essa mandaram perguntar pra você. O que você pensa do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Também discordo, menos do que do Zanin. A do Zanin eu discordo mais. Por que menos? Porque o Zanin foi advogado dele. Eu acho que quando você ultrapassa uma barreira de moralidade que você não deveria ultrapassar sendo presidente da Mas República. por que você discorda do Flávio Dino? Do Flávio Dino eu também discordo um pouco nesse sentido. Mas o Flávio Dino, um pouco mais por ele ser um político de carreira muito reconhecido durante muito tempo. Isso é bom ou ruim? Para indicação ao Supremo, tendo esse vínculo partidário, político partidário, inclusive É o muito... seu partido, né? Inclusive muito, no PSB, partido, inclusive muito ligado ao Lula, eu acho equivocado. Eu consegui ver, nesse tempo, antes de vir para cá, o voto do Alessandro Vieira, que é o deputado que PT, né? era do PSB, era do PSB e hoje, se eu não me engano, ele está no União Brasil. Ele votou contra? Votou contra, mas de forma... o que ele falou o que eu penso do voto. que ele falou? Ele falou, olha, Flávio Dino, você reconhecidamente tem notório saber jurídico, Libada. você tem reputação libada, você falou assim, você é magnífico, você não tem uma sentença para que te derrubaram, anulada, você não tem uma denúncia de corrupção, mesmo tendo 40 anos de vida pública, você não tem nada. Certo. E aí? Só que é imoral a tua indicação. É imoral e eu não concordo. Partidária. Por ser um político partidário de tanto tempo Eu acho e que por não estar vinculado... A gente tem alguns No Supremo políticos... nenhum, né? Tem, Que era eu só não lembro político? Que era político, acho Atualmente nenhum. Atualmente acho que não, mas teve. Moraes era secretário de Segurança. O Moraes foi secretário de Segurança. Ministro de Segurança do... Isso. do- Então, assim, temos... Não seria esse o impeditivo. Por exemplo, e tudo também é nessa questão do momento que a gente vive. Mas disputar uma eleição... Mas um pouquinho, Paulo. Mas Não, ele, não acho ele é que- muito próximo, né? Ele disputou Isso, muita eleição. E no atual cenário, o que eu acho que prejudica e vai contra essa questão da gente tentar apaziguar as coisas, do que mais no sentido de, olha, vamos tentar acalmar os ânimos para discutir essas coisas. Se fosse em um outro momento, por exemplo, se fosse no primeiro mandato, eu acho que eu não teria essa crítica, entende? Ou no segundo mandato. E você acha ruim também porque tinha essa expectativa que seria E uma que mulher fosse negra. mulher, isso é um Mulher absurdo. negra, é. A gente já tem uma política, um congresso totalmente desigual, né? A nossa política é desigual. E aqui, inclusive, fica minha ressalva, porque Eliane é prefeita aqui e prefeita mulher sofre o dobro, porque o pessoal bate mais, é mais machista. E isso é em todo lugar da política. Eu sei porque minha mãe, dentro da universidade, também já viveu algumas coisas um pouco nesse sentido. Então, assim, a gente perde uma ministra exemplar, com tantos nomes bons dentro do país, que pudesse ser indicado, e aí indica mais um homem. Também tem esse ponto. O do Zanin é pior Ele também. entrou na vaga da Rosa, né? Entrou no Carmen Lúcia. da Carmen Lúcia, que está se aposentando. Mas, Paulo Narita, eu te diria o seguinte aqui. Pode tomar à vontade. E como é que você reage à crítica que o Lula colocou um comunista no Supremo Tribunal Federal? Não, essa Do crítica... bolsonarismo. Não, essa crítica aí eu já... Ele não é comunista? Não, acho que pode ser, mas acho que é irrelevante. Assim, a gente não tem a mínima possibilidade, mínima possibilidade de qualquer implantação de comunismo do Brasil. Isso é, assim, com todo respeito a quem tem essa ilusão, pensa assim, é algo que é feito para amedrontar mesmo, é para ser o fantasma comunista. E aí eu não julgo. E eu não julgo porque eu sei como que também não é fácil. Hoje a pessoa está com o celular na mão, chega, a pessoa vê 30 mensagens, 40 vídeos de alguém falando que o comunismo mata a criancinha, que não sei o quê, que não sei o quê. Que tem, claro, vários problemas. Todo regime tem, o capitalismo também tem. Olha o tanto de tragédia que a gente está vivendo dentro do capitalismo. Todo o sistema tem. Mas o Brasil não tem a mínima chance de virar capitalista, de virar comunista, a mínima chance. Então, assim, se ele acha que o comunismo é melhor e ele tem essa ideologia, paciência, isso não vai alterar em nada. Você não acha isso absurdo? Nem um pouco. Não. Assim como não acho um absurdo se a pessoa tiver um notório conhecimento jurídico e seguir a nossa Constituição e for um ultraliberal. Mas o Lula... que ela quer pensar. Mas o Lula não vai fazer o banheiro unissex? Ah, não vai? Banheiro unissex já existe. Como é que você reage a isso? Não. Mas tem gente com que cautela. Fala. Tem gente que fala. Eu reajo com cautela, porque isso eu acho que é uma crítica que a esquerda ela tem que pensar e rever. Tem muitas pautas
que às vezes a esquerda trata com desdém, ou trata de forma irresponsável, ou acha que vai... Ou supervaloriza. Ou supervaloriza, Fala isso, né? ou vai descer de goela abaixo. E tem uma imensa população, que é a maioria da população, que não tem conhecimento, que não quer saber, que quer saber de ter emprego, quer saber se a economia está bem, se quer saber se o filho vai estar estudando, que quer não ter o filho morto na porta do mercado. É isso que a maioria da gente quer saber. Então, é óbvio que essas pautas são importantes e tem que lutar, as comunidades têm que lutar, eu sou um apoiador, só que a gente tem que ter cuidado na hora de debater, de discutir, de falar, olha, pera lá, mas já existe banheiro unissex. Quando você vai no avião, é banheiro unissex. Eu achei engraçado que eu fui pra Malta, início desse ano, com a minha turma do inglês. Ano passado, né? Esse ano. Em abril desse ano. E eu lembro que eu fui num banheiro, restaurante pra turista. Banheiro, e era unissex. Você entrava numa porta, tinha uma divisão de cortina transparente, aqui era mulher, aqui era homem. E assim, gente, isso não tem coisa muito mais importante na política pra gente ficar pensando nessas coisas. Você tá falando que o governo deveria importar menos com o nome Todes? Como governo, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que é uma pauta muito importante. Essa não. Eu acho que a comunidade LGBTQIAPN+, até onde eu me lembro, era isso. Uhum. Parece que já mudou, mas até onde eu me lembro era LGBTQIPN+, QIAPN+. Tem total razão quando fala que é violentada. Com certeza. Que sofre preconceito porque sofre. Homofobia. Todos esses tipos de fobia dentro da sociedade em geral com eles tem. Porém... Mas quando você sobrepõe, às vezes, não, vai ter que ser todos, às vezes num congresso acadêmico, às vezes num evento grande, e aí o interlocutor, às vezes mais velho, já vi isso acontecer, todos e todas, não, cadê o todos? Esse tipo de coisa eu acho que faz, às vezes, muita gente, a maioria da população, essa população quer coisa prática, evangélica, que tá vendo as coisas. E também os evangélicos. Acaba assim, e é o pessoal que tem essa religião mais ferrenha, né? Mas aí acho que até um outro ponto. Mas assim, o pessoal não quer que o governo se importe com isso. Deixa isso aí para os linguistas. Eu estou fazendo mestrado em linguística. Deixa isso aí para a gente discutir dentro das universidades. Mas alguns ministros do presidente Lula saúdam o povo com boa tarde a todas, todos e todes. Também não vejo problema. Se você fosse prefeito de Cáceres, você saudaria a população cacerense assim? No geral, não. Mas se eu tivesse... Em eventos gerais, não. Mas não tenho problema nenhum em fazê-lo. Por exemplo... vou te dar um exemplo prático. Você acha uma bobagem? Não é que eu acho uma bobagem. Eu acho que isso não tem que ser tão relevante a ponto de gerar assunto e polêmica dentro de um governo. Desde a prefeitura ou desde governo federal. Mas, por exemplo, eu estou como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social aqui. Estou conselheiro desde o ano passado e estou como atual presidente. A gente fez a nossa conferência municipal, conferência grande, trouxemos 3 representantes de Brasília, do Ministério. Então, assim, a gente articulou muita coisa. O gabinete do Max esteve diretamente envolvido com o Aguinaldo Garrido. Só para saber, isso foi vinculado à prefeitura? Você qual que é o seu cargo? Membro do Conselho Municipal de Assistência Social. Isso Conselho é um cargo, de Direito. Não, isso é uma eleição. A sociedade civil tem eleição, indicação do setor administrativo, né, do setor público, da prefeitura. Eles indicam um representante. Isso. E aí a sociedade civil, através de entidades, indicam outros. Eu sou da OAB. Eu sou indicado porque não teve quem concorresse. Se tivesse, né, teria... Tá, entendi. Então, assim, só para retomar, lá. na conferência que a gente atende a esse público, e aí são os momentos que eu acho necessário, que é onde você está pensando esse tipo de política de inclusão, esse tipo de ideia. Aí eu saudei com todos, todas e todes. Não vejo problema. Só que eu acho que isso não tem que ser levado a ferro e fogo. Eu acho que tem problemas muito mais graves. E, assim, muito mais graves a serem debatidos. Inclusive, fica uma sugestão, que foi uma das exigências minha como presidente, de ter Libras na conferência. Aí, por exemplo, a gente... E teve intérprete de Libras. Teve 2 intérpretes de Libras para traduzir simultaneamente lá. Então, assim, tem outras coisas de inclusões que também tem de serviço e tem que estar lá. Aí, assim, às vezes o podcast tem pelo menos uma legendinha, porque tem uma comunidade surda muito grande em Cáceres que gosta e que quer participar dessas discussões. Fazer uma justiça aqui, o Pacheco, no programa eleitoral dele, foi o único candidato que usou. Quando foi candidato em 2020, Pacheco.
Eu usava Libras, uma amiga dele que fazia. Eu usei também. E não vou deixar também? Então não sabia. Eu usei desculpa. e fiz um vídeo Então vocês só dois. em Libras, inclusive, Então vocês porque dois. eu arranho um pouquinho. Então vocês eu tenho dois. é uma pauta que me interessa muito, porque eu tenho um irmão que a minha mãe criou, que é surdo. Ah, legal. E, então, assim, desde sempre, a minha mãe tem uma batalha muito grande com a comunidade surda aqui, desde sempre. Minha mãe que implementou a primeira associação de surdo aqui, trabalhava todos os sábados para alfabetizar os surdos de Cáceres, porque eles não tinham alfabetização na época. Isso no início dos anos 2000, final dos anos 90. Certo. Então tem toda uma comunidade surda aqui muito importante. Mas, Paulo, me diga uma coisa. Você acha que é fundamental na democracia ter alternância de poder, né? Acho. E acho que o principal é a gente tá com a democracia forte. Mas assim, Se a população escolher a alternância de poder, que tem deve ser feito. como que você vê esse grupo da Unemat que sua mãe pertence, que está há muito tempo na reitoria? Acho que a universidade, e aí aqui é um Há 20 ponto... anos, né? Começou com o Taicírio, o grupo, né? Se não me engano. Mas assim, fazendo justiça, por exemplo, a minha mãe nunca foi do grupo... A minha mãe participou da política do grupo do Adriano a convite da Ana de Renzo. Mas a minha mãe nunca coadunou com o Adriano em pensamento Sim, político, sim, por exemplo. Mas é o mesmo grupo. É o O mesmo que você grupo. pensa disso? Sim, é o mesmo grupo. Eu penso que o maior erro disso foi quando tirou o voto universal dos acadêmicos. Você é a favor? Sou a favor do voto universal dos Universal, acadêmicos. todo Eu mundo acho igual. que a universidade, sempre achei isso era uma briga quando eu estava no centro acadêmico, depois que a gente brigou pro DCE, a universidade tem que ser feita para os alunos. Então, o aluno é maioria, o voto dele tem que ser maioria também, e é para ele que tem que ser feita as Mas aí universidades. os professores e técnicos não ficariam desvalorizados? Pode ser que sim, assim, Não é uma decidir nada, conversa, né? é uma conversa que pode ser que sim, mas eu acho que a ponta final É o estudante. tem que ser e deve ser o estudante. Então, se para o estudante estiver melhor, a universidade vai estar melhor como um todo. E assim, então, o principal ponto que eu acho que ocorre essa manutenção do grupo lá é quando virou o voto paritário, né? Que ficou, em técnico corresponde a 30% e tal. E aí os alunos perderam força. E aí, assim... o grupo perpetua. E aí, assim, não que é menos difícil, é mais fácil de continuar, né? Porque aí você precisa convencer menos gente. É basicamente isso. Perfeito, Então, se perfeita análise. você convence os técnicos e metade dos professores, você está eleito. Fechou a eleição. Então, assim, Porque os alunos nunca vão ser unanimidade. né? isso, e aí, claro, e aí quem fortaleceu isso foram os técnicos. Hoje a gente vê o sindicato dos técnicos, porque eu acho que, inclusive, o Carlos Júnior teve há muito tempo à frente, com uma força extraordinária, e é mérito deles, não tem demérito nenhum Claro. nisso. Só que vendo, inclusive, como acadêmico da instituição, eu sou acadêmico do mestrado hoje, que assim, os alunos perderam muita força em detrimento disso. E isso foi uma mudança que, na época, Na época do Adriano do Taicir. do Taicir, se eu não me engano, antes de No último mandato 2010, do por aí. Taicir, exatamente. Então, assim, Por exemplo, a Edna Sampaio teria ganhado do Adriano em 2010, se fosse universal. Por exemplo. entendi. E aí teria tido a alternância de Alternância poder. de poder. Eu acho que de todas as eleições, a única que ganhou nos 3 segmentos foi a eleição que a minha mãe foi vice-reitora. Que ganhou, inclusive, em alunos. Eu lembro que ganhou mesmo. Essa também do Zanina. O Rodrigo foi Bruno sua mãe. E essa Zanin, agora e minha mãe era também? Essa agora vice-reitora. também. Essa eu não vi Eu acho que essa a também. totalidade, Eu se acho que ganhou sim. em alunos também. Sua mãe foi da vice do Zanin, né? A Ana de Renzo perdeu de aluno também. A Ana de Renzo perdeu em aluno. Perdeu, eu lembro. Imagino. A Adriano, o candidato Adriano estava desgastado. Tal, os Sim, alunos- a gente... deve ser. E me diga uma coisa. Então, o Haddad, quando foi ministro da Educação, ele não fez o kit gay? Não fez kit gay, pô. Não existe kit Não. gay? Se existir, deve existir alguma livraria de algum autor que fez aí, mas Mas o governo não não como recebeu. ministério. Não. Paulo, o que você entende? Agora, é óbvio que a gente tem que, e isso assim, a gente tem que, às vezes tem que conversar porque, e explicar para a população, de uma forma geral mesmo, porque às vezes a pessoa não entende. E aí e fala, olha, é extremamente importante que se ensine educação sexual nas escolas. Isso tem que ser ensinado. Isso é, Mas o bolsonarismo é contra isso. mas muita gente do bolsonarismo é contra porque não sabe o que se trata. Aí acha que é kit gay, acha que vai ensinar a fazer sexo, acha que está incentivando ao sexo. E quando é ao contrário. Paulo, e É nesse quando assunto? você descobre se uma menina está sendo violentada dentro da escola. É quando você descobre se tem algum parente, amigo, fazendo, praticando ato sexual. É quando uma criança pode descobrir se tem uma doença ou não. Então é aí que essa é a educação. E é tudo dentro do teu tempo. Entendi. Isso quando você pega livro acadêmico, você não vai chegar para uma criança de 3 anos, você vai chegar para um adolescente, e para uma criança de 9. Como a E gente hoje, aprendeu, com isso né? aqui, Como a gente aprendeu. como a gente aprendeu. E quando que na nossa época isso era 14, tratado 15 como o anos. quê? Nunca teve discussão. Inclusive era o contrário, era o ensinamento de que você tem que usar camisinha. Se você não é para você praticar, mas se você for praticar, usa camisinha. Claro. Para você prevenir doença. Se alguém te tocar de forma que você não quer, comunica alguém imediatamente.
E aí hoje, com o celular, na velocidade que as coisas estão, uma criança de 10 anos vai receber por aqui se não receber lá. Vai receber via TikTok, via Twitter, via Filme pornô. qualquer outra coisa. Deixa eu falar pra você uma coisa aqui. E na sua visão de ver as coisas, Paulo, por que você acha que o Bolsonaro vai tão bem nos evangélicos? Tem a ver com isso? Eu acho que o Bolsonaro e a direita mundial como um Milley, todo, Trump. a direita no mundo, aprenderam, primeiro que todo mundo, a dominar as técnicas e táticas da rede social. Então, eles têm muito mérito nisso. Que, assim, não é algo que eu admire, mas é algo que Foram pioneiros. Isso, eles entenderam como funciona a mecânica das redes sociais, disseminação em massa, manipulação em massa, cortes e notícia do jeito, como é que funcionam os algoritmos. Essas coisas que nem a gente entende direito, eles já entenderam. Não, mas não é só isso, o que mais? E aí eu acho que, óbvio, tem uma parcela que pensa em um conservadorismo muito mais acentuado, que é contra. E aí, infelizmente, assim, não tem o que dizer. Tem gente que é contra casamento homoafetivo, tem gente que não quer saber de gay. E aí, Paulo, assim, tem essa parcela. E ele comunica com essa parcela gosta dele. E aí tem uma outra coisa que é esse uso. Mas, assim, na minha visão, o principal é que ele conseguiu... Essa parte da comunicação ele conseguiu dominar bem. O professor Orlandir e o professor Flávio estiveram aqui. Orlandir foi meu professor no ISM, tenho uma admiração muito grande por ele. Meu foi no cursinho lá na Solução. Fica aqui meu abraço ao professor Orlandir. Beleza, o professor Flávio também. Deixa eu falar uma coisa pra você, Paulo. Vou fazer a primeira pergunta que eu fiz pra ele. O que é ideologia de gênero? Ideologia de... A expressão, eu acho que é algo que inventaram pra causar medo na população e etc. Eu acho que o objetivo de quem propõe essa discussão é você querer dialogar, demonstrar que tem uma população muito grande de leis gays, de lésbicas, gays, etc. Mas o que é? Isso que eu vou chegar. Que querem propor e querem discutir isso, querem um mundo mais igual. Tem essa grande parcela que quer essa discussão. E tem outra parcela que não quer saber desse tipo de assunto, de evolução, de progressismo, né? E aí surgiu a expressão ideologia de gênero em algum momento, e aí virou esse fantasma todo. Bicho-papão. Mas, em resumo, seria um grupo tentando dialogar e mostrar que sofre mais violências do que deveria. Nenhum grupo deveria sofrer violência, mas que esse grupo sofre de forma considerável. E tenta melhorar essas coisas, tenta lutar por um mundo menos desigual nesse sentido. E aí tem uma grande parcela que discorda. Diga uma coisa, sobre regimes políticos ideais. Cuba é uma ditadura pra você? Rapaz, Cuba hoje eu não tenho conhecimento a fundo para saber. Com Fidel Castro. Fidel Castro, sim. Era ditadura. Venezuela também, já que você vai perguntar. Sem dúvida. Não tenho... Acho que a forma que foi conduzida e todas as últimas eleições, sem transparência, manutenção no poder, alterações regimentares para manutenção no poder, para tentar parecer democrático, eu acho que se enquadraria numa ditadura. Assim como, por exemplo, Israel, mais ou menos, porque o pessoal vai mudando o Congresso, a pessoa vai ficando lá, vai conseguindo mudar o Congresso, vai se perpetuando no poder, acaba que em algum momento vira uma ditadura. Então, assim, a gente tem exemplos de esquerda, de direita, ditadura é ditadura. Se você não tem a tua população podendo escolher, é uma ditadura. Na minha visão, assim, simples. Para resumir mesmo, Quanto tempo foi? Fazer mais meia hora? Vamos mais meia horinha aí. Pode ser mais meia hora, tá? Que aí acaba. Beleza, vamos lá. Quero entrar agora numa pauta de falar de... O que você quer falar agora? Não, acho que, assim, se ainda tiver algum assunto nesse âmbito aí, eu acho que a gente poderia até meio que seguir. Mas, para mim, essas questões mais polêmicas em âmbito nacional... Tá, corta isso aí, tá, Wagner? Corta essa parte, tá? Tá, pode falar. Essas políticas mais em âmbito nacional, eu acho que, assim, tá bem esclarecidas. Eu acho que quase toda manifestação, ideia, ela tem que ser... Vamos voltar no programa. Ah, tá cortando? Ele vai cortar agora, vamos voltar. Voltando. Paulo, me diga uma coisa. Falando de política internacional ainda. O que explica pra você a eleição do Bolsonaro em 2018? Você imaginava ele eleito? Imaginava.
Imaginava ele eleito. Na verdade, em 2018, inclusive, é uma crítica ferrenha que eu tenho ao Partido dos Trabalhadores, era que o cenário estava posto. O cenário era aquele. A única pessoa que ganhava do Bolsonaro era o Ciro Gomes. E o PT... E o PT optou por lançar uma candidatura indo contra tudo isso. Foi a candidatura contra o Bolsonaro e perdeu, como estava previsto. Mas o que explica o Bolsonaro? Eu acho que essa ascensão de direita mundial toda, porque não é só aqui, já vem do Trump, vem de outros eleitos, esse uso massivo das redes sociais, das mídias sociais, foi de extrema importância, que ele soube dominar isso. Até hoje, eles dominam, eles que eu digo assim, essa parte da extrema-direita, mais de extrema-direita, domina isso com ampla vantagem em relação aos outros. E eles souberam fazer isso, muito bem feito. E aí acabaram, obviamente, por pegar a maioria do voto da população. Tem uma grande parte, e é claro, que aí não tira todo o demérito das falhas do governo PT, que teve, né, em 14 anos de governo. Me diga uma coisa. Que já tinha irritado muita população, já estavam todos descrentes em muita coisa, e aí acumula muita descrença num PT, com vários escândalos de corrupção. Lula preso. A Dilma em algum momento, Dilma empichada, e em alguns momentos, assim, a Dilma, pra ser sincero pra ti, acho que é a pessoa, na minha visão, mais honesta que já sentou na cadeira de presidente da República. Mas tinha vários outros defeitos, combinado com os escândalos que o partido teve e etc. Era inevitável, se o PT mantivesse uma candidatura, era inevitável. Você não votaria no Bolsonaro nunca? Nunca. Por quê? Porque eu acho que a forma como ele expressa a disseminação de ódio, de várias falas dele, de preconceito mesmo, de contra direitos humanos, de contra comunidades que são violentadas, me fazem não conseguir concordar com ele. Tem uma frase muito famosa do Pedro Aleixo, na época da ditadura militar, se eu não me engano, quando da implementação... Pedro Aleixo? Explica pro pessoal. Pedro Aleixo foi um político nacional da ditadura militar. Presidente da Câmara, né? Se eu não me engano. Sim, acho que foi. Ele que deu posse para os militares. E aí ele, na eleição da ditadura, se eu não me engano, da época do AI-5, não tenho certeza, quando foi implementar o AI-5, ele falou, pelo menos é o que dizem que foi ele que falou, olha, eu não tenho medo do que essa decisão vai acontecer aqui, eu tenho medo do guarda da esquina. Porque quando uma pessoa de um porte de um presidente fala abertamente qualquer tipo de coisa, isso vai desencadear uma onda de fatores, de acontecimentos na população em geral. Então, quando um presidente fala que, por exemplo, quem procurava os ossos dos familiares da ditadura militar, que quem caça osso é cachorro, ou que fala que a pessoa tinha que sair morta de algum lugar, ou que tinha que matar não sei quantos, tinha que derrubar congresso, isso vai reverberando. E eu acho que eu tenho convicção que ele é um dos responsáveis para esse aumento da raiva e do ódio do país que a gente está vivendo hoje, de você nem conseguir eventualmente conversar política com quem você sempre conversou. Eu tenho gente do meu círculo social que a gente debatia política, conversava política, que hoje a gente não consegue conversar. Mas me diga uma coisa, Paulo. Na sua visão de ver as coisas, na sua visão de ver o mundo, eu tenho uma frase interessante para você não esquecer mais. Eu lembro que quando o Lula lançou o Haddad em 2018 e não apoiou o Ciro, fizeram uma charge que era um casal dançando à beira do abismo. Ou seja, Lula dançando tango à beira do abismo e caiu do abismo. Né? Na minha visão, a gente teve... Foi isso. A gente teve num abismo, assim, numa piora civilizatória muito grande. E por que você pensa que o Ciro nunca vai para frente na eleição? Você que gosta dele. Cara... Alguém falou isso e acho que ele falou essa frase. Não tem voto. Acho que tem muita gente que não gosta dele. Mas por que não convence? O estilo dele? Acho que o estilo dele, acho que às vezes ele ser muito incisivo. Mas o que eu não consigo entender é porque eu lembro disso. Tem muita gente que falava assim, o Ciro é louco. Mas votava numa pessoa muito mais, na minha visão, desequilibrada, que é o Bolsonaro. E aí, assim, eu não sei te dizer. Eu acho que eu, particularmente, foi, inclusive, nas minhas duas últimas eleições, meu candidato preferido, foi quem eu pedi voto. Mas eu não consigo, assim, entender o porquê. Acho que ele não conseguiu transparecer para a população o que ele pretendia fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte. Você acha, na sua visão de ver, você acha que o Ciro
E ele seria melhor que o Lula? Muito. Eu acho Sem que dúvida. o Ciro seria muito melhor que o Lula, mas muito. Primeiro que eu acho que o Ciro tem uma retidão que o Lula não tem. Retidão política, ele pode chegar e falar, olha, calma aí. É óbvio que a negociata, a conversa, a troca de ideias, não de favores em si, mas na prática, porque a política é isso. A política é você convencer, é você falar, olha, eu preciso implementar tal medida. Pô, eu estou precisando de um apoio do governo federal para fazer algo lá no meu município. E isso é totalmente aceitável, né, dentro da política. E aí você vai conversando, vai alinhando. Mas alguém que se chegasse com o apoio da população, de forma séria, e falar, esse aqui é o projeto que eu quero, eu acho que teria muito mais força para poder negociar. Mas me diga uma coisa. Mas assim, é tudo relativo, porque hoje a gente está com o Congresso, com o Arthur Lira e tal, mais forte da história. Eu tenho uma teoria para você. Quem me falou isso foi um colega meu, amigo meu, pai de um amigo meu. Não posso falar quem é porque não pedi autorização, mas ele falou uma coisa interessante. Véspera da eleição de 2018, véspera do primeiro turno, ele falou assim para mim aqui em Cáceres. Ele falou assim, ele é de Cuiabá e falou aqui em Cáceres para mim, estava aqui em Cáceres. O Ciro tem que entender que existe um espectro no Brasil da esquerda. E esse espectro é o PT. Ele nunca vai chegar no segundo turno sem apoio do PT. E acho que não vai chegar mesmo. Acho que o PT... Isso tem muito mérito do PT como um todo. O PT é um partido... do Lula, né? Do Lula, mas do PT como um todo. Hoje, né? O PT é um partido muito forte, Lulismo. né? Se eu não me engano, acho que até foi... Posso estar enganado, mas acho que foi o partido que mais filiou gente nos últimos anos. Depois de dar uma pesquisada, eu acho que foi. Então, assim... É um partido forte, cresceu demais. E aí acho que é uma das principais críticas que ele colocou, o PT colocou o ideário partidário em 2018 à frente dos interesses do país. É aquilo, que quis dançar à beira do abismo. Optou por dançar à beira do abismo e caímos no abismo. Vamos pra gente caminhar pro encerramento. Paulo, diga uma coisa pra mim. Se você ganhar a eleição ano que vem, o que vai ter de diferente da sua atuação na Câmara de Vereadores? O que você teria de diferente? Eu acho isso muito interessante. Eu tinha até pego um santinho meu do ano passado com as principais propostas. Porque eu acho que isso levava muito para a população. Às vezes a população em geral nem sabe qual é o papel do vereador mesmo. E aí é melhorar um pouco a atuação, de pensar em articulação política para projeto grande, para implementação macro. Eu acho que Cáceres tem muito pouca gente no legislativo que pensa macro, que necessita de uma implementação de esgoto, por exemplo. Eu iria brigar por duas coisas, basicamente. A primeira, um incentivo econômico de Cáceres voltado principalmente ao turismo. Eu acho que nossa cidade é uma das cidades mais lindas. Para mim eu falo isso em todo lugar, o pessoal acha que eu falo brincando, mas para mim é o lugar mais lindo do mundo. Assim, é onde pretendo ser enterrado aqui, lá na frente, e ter o maior orgulho de falar que nasci e vivi aqui. Quem me conhece sabe disso. E a gente tem potenciais turísticos aqui absurdamente grandes e que a gente ganha pouco dinheiro com isso ainda. Então, fazer um projeto macro para que o turismo de Cáceres seja a principal fonte de renda para as pessoas. A gente, quando viaja, vai para algum lugar, você vê bonito mesmo, sobrevive do turismo. Você vai para cidades como Gramado, Canela, sobrevive do turismo. Aqui falta isso. E aqui falta isso, falta essa vontade política. Acho que como um todo, tá? Eu acho que a Eliane tentou, mas também não tem. Fica até uma outra crítica, se você quiser. Assim, não conseguiu implementar essa parte de turismo mais ativo, de implementar mesmo turismo ecológico, turismo visual. Eu tenho um amigo alemão que está morando aqui, trabalhando com turismo. Que ele traz gente para o Brasil todo, e aí às vezes encontra dificuldade em Cáceres, porque quer fazer só um turismo ecológico, que aí não encontra parceiro, aí não encontra guia. Então, assim, essas coisas têm que serem muito divulgadas. E a segunda coisa? E a segunda coisa, que para mim seria urgente, que eu brigaria, assim, como vereador mesmo, de tentar fazer um projeto, de brigar em Assembleia Legislativa, em Câmara, com o prefeito que fosse, urgentemente fazer o tratamento de esgoto de Cáceres, que está interligado com o turismo, tirar aquela coisa horrível que está lá no cais, que aquela tubulação, tudo, fazer água tratada, que está diretamente envolvido com a saúde da população. E eu sei que isso não é papel do vereador construir obra. Não é papel de vereador. Mas é papel do vereador lutar por isso. Lutar por uma articulação. Isso, lutar por uma articulação política, brigar por essas coisas. E aí aqui, a gente nem tocou no assunto, mas fica uma crítica minha, e eu acho que pode ter influenciado a perda, a derrota do Leonardo. Leonardo ficou 4 anos lá e não fez isso. 8 anos lá e não fez isso. Leonardo, como deputado federal, ele tinha essa possibilidade. Eu já cobrei a Eliane, falei, olha, cobrei a Eliane, cobrei o Júlio, falei, vocês têm que ir atrás de regularidade.
terminar esse esgoto, fazer tratamento de esgoto de Cáceres. É algo que envolve diretamente a saúde, envolve diretamente economia, envolve diretamente meio ambiente, envolve tudo. Então tem que ser feito, tem que ser feito. Então, assim, dentre as coisas macro que eu lutaria seria isso. E aí, óbvio, todas as outras coisas que o vereador faz, que é você ouvir a população, fazer indicações, né? Porque às vezes eu vejo tanto vereador se orgulhando de uma indicação que fez, de um asfalto que conseguiu. E na minha visão, não que isso não seja importante, mas na minha visão é pequeno. A gente tem que pensar politicamente muito maior. E aí, assim, essas outras coisas, óbvio, isso é o papel do vereador. Mas, por exemplo, eu tinha como proposta de campanha, para ouvir a população, era reunião semanal nos bairros. Então, ganhei a eleição. Inclusive, quem vê aí os futuros candidatos pode levar como proposta e fazer se ganhar. E aos bairros, que uma das reclamações é que vereador político some. Minha proposta no folder que estava lá era: toda semana, toda quinta, toda sexta, farei uma reunião em cada bairro. Eu tinha uma proposta parecida. Em cada bairro. Vai fazer reunião em cada praça, bairro. Para ouvir. De alguém com o portão aberto, também tinha reúne todo mundo lá, olha quais são as demandas. Não vou garantir que vou asfaltar isso aqui, não vou garantir que vou limpar a praça, não vou garantir que vai iluminar, mas eu vou levar todas essas demandas ao Executivo, à Câmara, e vamos brigar por isso. Me diga uma coisa, Paulo. Você acha que o povo brasileiro é corrupto e vende voto? Mandando perguntar para você. Não, eu não generalizo. Não. Eu acho que há compra de voto, não é que tem coisas que não é que a gente acha, tem coisas que a gente sabe que Mas tem. A maioria do povo? Não, a maioria do povo, o nosso povo é um povo muito bom, Thomas. O povo brasileiro é um povo decente, trabalhador, honesto, assim como o povo cacerense. Povo bom, honesto, trabalhador, que quer estar lá batalhando pelo teu pão de cada dia, que precisa de uma educação decente, de uma saúde decente. É esse que é o nosso povo cacerense, esse que é o nosso povo brasileiro. Agora, é óbvio que tem maçãs podres, existe em qualquer lugar do mundo, eu imagino. Em alguns países mais e outros países menos. O nosso país é um país ainda de uma república jovem, é um país que foi construído em golpes e por elites, etc. e tal. Então a gente ainda tem muito em Conchavo, então a gente tem muito que aprender. Mas falar que a maioria do povo brasileiro é desonesto, ou é corrupto, ou se presta qualquer tipo de coisa errada, eu discordo veementemente. Pelo menos a maioria do povo que eu conheço, que eu já vi, não é, e não é de muito, assim, mas é de uns 95-5. Claro que tem, mas... Claro, essa pergunta que eu fiz, essa pergunta foi eu mesmo que fiz. Gostou dela? Essa? Ótima pergunta. Na verdade, todas que veio até agora. Não, o pessoal mandou aqui também. Deixa eu falar pra você. Falando de direito um pouquinho, Sérgio Moro foi um juiz justo com o Lula? De maneira alguma. Por quê? Assim como depois as decisões do STF vieram demonstrar, e a Vaza Jato, principalmente, veio demonstrar o conluio absurdo que ocorreu. E isso é interessante porque, né, nós dois somos advogados, eu sou especialista em direito penal e processo penal pela Escola Superior do Ministério Público aqui, né? Eu tenho pós-graduação em direito penal e processo penal. A gente fala isso assim, não é para se aparecer, mas é para dizer que a gente tem um pouco de conhecimento jurídico quando tá falando isso. Então, foi um absurdo. E lá atrás, quando tava ocorrendo aqueles absurdos, quando teve... Quando o Moro tava reinando, capa de revista toda semana. Voando. E quando ele fez aquela condução coercitiva do Lula, é uma das coisas mais absurdas. Aquilo ali não tem como um juiz imparcial fazer aquilo. E a imprensa ajudou muito também. E a imprensa ajudou, né? Mas assim, um juiz imparcial não pode conduzir coercitivamente com polícia federal, com escândalo midiático, um suspeito, né, que era o Lula à época, porque quer, sem nada, sem uma intimação. Não pode. Então, lá atrás, quando todos nós, por exemplo, eu lembro do Aurí Lopes Júnior, excelente professor, acho que o maior processualista penal que eu acompanho, manifestava tudo isso, é nesse sentido. Fala, cara, isso está absurdamente errado. Independente com quem seja, isso está absurdamente errado. E eu falava isso, o pessoal lá atrás, quando eu falava, meus amigos, esse pessoal mais de direita, ficavam bravos comigo. Eu falava, cara, isso aí tá errado, vai anular. Isso aí vai anular. Não pode ser assim. Aí anulou. E aí o pessoal acha que o errado da história é o Lula ou o advogado dele. Não é. O errado da história é o Deltan Dallagnol, é o Moro, que estavam fazendo com o Lula e que não pode ser feito. A presidente Dilma Rousseff sofreu um golpe? A presidente Dilma Rousseff sofreu um golpe. Um golpe constitucional, se é que isso é possível. Na minha visão, foi um golpe. Estava dentro da normativa legal, mas burlaram... que voto é político, né? Burlaram a lei para poder derrubá-la. Tanto que ela caiu por causa de pedalada fiscal,
quase todos os políticos executivos, de prefeitura à presidência, faziam e fazem. Inclusive, depois já teve decisões em todas as instâncias reconhecendo que era uma prática que não poderia ser crime de responsabilidade. E ela foi cassada por isso. O momento político era inadequado, etc., mas... Ela era ruim de política. Oi? Ela era ruim de política. Ela péssima. Eu acho que, e aí, enfim, volta a minha opinião, eu acho que dentre essas coisas, eu acho que ela é a presidente mais honesta que sentou na cadeira, e aí eu acho que ela não tinha muita conversa. E aí, você tá errado, não vai fazer. E aí, politicamente, isso é péssimo. Não E aí, com ela, malandro, assim. e aí ela não tinha... Não teve, deixaram ela falando sozinha. Teve os votos todos contra. Sua visão política, você é de centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Quem político mundial que você admira? Morreu ou tá vivo? Você que vê. Ou nacional? Não, o Ciro, né? Mas... Sim, nacional é o Ciro, mas assim, mundialmente... Hoje eu acho que eu gosto mais do Ciro do que quase todos os outros políticos. Eu admiro muito a campanha, a campanha política do Ciro, embora entenda e tenho crítica a vários episódios descontrolados que eu não... Tem algum em Mato Grosso? Tenho, eu acho que não é da minha época, mas que eu estudei. O Dante de Oliveira foi uma pessoa muito importante para o nosso estado. E do município? Fez muito. Município, vou tirar a Eliane, porque está agora, né? O Pedro Henry, muito embora tenha tido todo aquele imbróglio de problema político, com o mensalão e etc., que aí a gente pode... eu consigo separar essas coisas. Eu acho que foi uma pessoa que fez muita coisa por Cáceres. Votaria nele? Depende muito da conjuntura. Acho que não. Hoje, assim, não votaria. Acho que deu a carreira política dele, embora sei da força, etc., não teria pretensão de votar no Pedro Henry. Admiro como político que foi e etc. Mas, assim, atual, por exemplo, eu admiro muito o Lúdio Cabral, que é do PT. Admiro muito o Max Russi. São... quem não ganhou, mas eu gosto muito da atuação, Allan Kardec, que é do PSB também. São pessoas que eu tenho uma... Você é de centro-esquerda, mas você não é socialista. Não, eu sou capitalista. Gosto do que o capitalista nos propõe. Gosto das liberdades que o capitalista... Só que é uma coisa mais justa. Só eu acho que o Estado tem que estar presente para regular as coisas do mundo. Acho que a gente não pode deixar o mercado se regular por si próprio, que, né, tem muita gente que acredita nisso, e eu respeito quem acredita, tá totalmente no direito. Só que eu acho que o maior exemplo disso é a pandemia. O Covid-19 veio e nos mostrou da pior forma possível que se não tiver o Estado, a gente estava lascado. Foi o SUS que conseguiu dar conta de quase tudo aqui dentro. Então... Agora, pra gente finalizar, vou fazer um quadrinho rapidinho. Você quer finalizar? Você fala? Desculpa. Não, só para demonstrar que, assim, é essa minha visão de centro-esquerda, da importância do Estado. O Estado tem que estar ali para organizar e decidir as coisas mais importantes da população. E me diga uma coisa aqui. Antes da gente caminhar para o encerramento de um quadrinho que eu tenho aqui, de bate-bola, jogo rápido, quer falar mais alguma coisa? Não, só parabenizar, agradecer... Mas aí você vai me dar umas falinhas finais ou não? Então, acho que a gente já até pode ir para... Vamos lá, então. Deixa eu falar para você aqui. Vamos lá. Primeiro quadro que eu tenho é o Deu uma Nota. Que nota dá 0 a 10 para o presidente Bolsonaro? 1. Acho que ele teve muito avanço na parte de comunicação, a gente tem que aprender com ele. A única coisa que ele tem de bom, se é que tem alguma coisa de bom, na minha visão, mas é aprender a lidar como ele lidou com a comunicação nos mundos atuais. Isso ele soube fazer de forma exemplar. Tirando isso, eu acho que não tem... Não tem o que comentar. Eu discordo de quase tudo que ele fez, só que Então daria 1. Lula. Qual o mandato? Esse atual. 6. A média é 6? 6. Isso primeiro. Não sei a média. 6. Isso primeiros. 8. Michel Temer. 8. 7, porque teve todos aqueles... O Lula, né? 7,5, porque teve todos aqueles escândalos e tal, mas foi um governo que fez... Dentre os 2 primeiros mandatos do Lula, na minha visão, foi os primeiros 2 mandatos que alguém fez um pouco que não fazia para quem era mais carente, etc. E a gente teve um boom muito grande naquela época, que é um mérito dele. Temer, assim, 7. Temer 7. Bom político. O Francis falou uma coisa interessante aqui, o Francis. Que aquele negócio do Joesley tinha
acabou com o governo. Porque ele usou todo o poder do governo para segurar as duas denúncias no plenário. Ele enfrentou duas denúncias no plenário que a Dilma não aguentou uma. Ah, sim. Ou seja, os deputados já disseram não duas vezes a favor dele. Aí vai votar reforma impopular, o deputado vai ficar puto. Vai falar, não, já votei a favor de você duas vezes. Aí Mas acabou com o Temer, dada a circunstância dele, seria 7. daria, na média, 6. 6. Na verdade, a gente daria 5. Média de 5, Lula nesse 6. Acho que é um pouquinho menos ruim. E... Faltou a Dilma. E o Pedro... Não, isso eu vou falar. E o Pedro Henrique falou uma coisa interessante quando você falou aqui do Francis. Eu perguntei a nota do Francis e da Eliane pro Pedro Henrique, ele falou isso. Falou o Pedro Henrique, ele falou a opinião dele. Ele falou, o Francis tem um 8. Ele falou, falta melhorar a parte política. O Pedro Henrique tomando vinho aqui. É ruim ele, né? É interessante o que o Pedro pensa. Dilma? É complicado, Dilma é difícil, né? Mas a Dilma, eu acho que eu vou dar 5,5. Eu acho que ela Melhor que o Temer? Eu acho que ela é uma política mais decente que o Temer. E eu acho que isso importa bastante. Só que Faltou a parte política. Só que aí da parte política ela é muito ruim. Então, mas eu dou desastre. mas eu dou meio ponto a mais pra ela. Tá. 0 a 10, Sérgio Moro. Se eu dei 1 pro Bolsonaro, tem que dar 1 pra ele também, né? Tá. Na verdade, nele eu não vou de vantagem nenhuma, né? O Tá. Moro eu dou 0. Mas não votaria em nenhum dos dois, viu? Antes que você me pergunte alguma coisa nesse sentido. Mas assim, o Moro é pior que ele, porque o Moro Moro 0. nem comunicação ele sabe fazer. Lava Jato. 0 a 10. 5. 5. 5 pelo início fez a gente achar que poderia ser uma Lavar roupa suja, né? Poderia ser um bom caminho para o país e começar a punir gente grande. E aí depois se revelou totalmente trágico, então começou bem e acabou péssimo. E com todos os escândalos que a gente vê, assim, um total absurdo, né? Mauro Mendes. 8. Acho que Bom governador. bom governador. Pedro Táxi. 5. 6. Acho que Pedro Táxi não foi tão ruim assim, totalmente péssimo, né? Mas bem atrás do Mauro Mendes. Silval. 5. Pior que Táxi. Na minha visão, né? Acho que Francis Mares. Francis Mares Cruz. 7. Gosto do primeiro mandato do Francis, acho bom. Eliane. 9. Leonardo. 5. Mesma nota do Silval. Pra mim, o Leonardo perdeu um Pior que o Francis. Pior que o Francis. Eu acho o Leonardo pior que o Francis porque ele teve a oportunidade de fazer coisas maiores que o Francis e não fez. Túlio Fontes. 5 também. Quer comentar do Leonardo? Pode falar. Não, acho que o Leonardo, pra mim, é Teve isso. oportunidade, assim. né? Teve oportunidade de fazer coisas maiores, macro, e não fez. Então, o Francis foi prefeito aqui, né? E conseguiu reestruturar boa parte da prefeitura, tem esse mérito, assim, ele fez muita coisa de sopetão, mas muita coisa que merecia ser feito em alguns aspectos organizacionais. Então, assim, ele tem alguns méritos. O Leonardo é uma pessoa muito mais carismática e etc., mas teve a oportunidade de fazer muita coisa maior e não fez. Então, Agora eu quero ver. Nota se dá para Pedro Henrique. acho que eu dou 7 pro Pedro Henrique. Acho que ele foi um político muito importante, mas tem todos os percalços que teve, todas as questões, né, mais polêmicas, mas acho que de 7 a 8, mas 7, tá bom. Ricardo Henrique? Rapaz, eu nem tenho como, não Você não lembro lembra, tanto, né? né, mas não tenho nem Tá como. bom, você não lembra, é difícil. Uma eleição, se tiver só os dois candidatos, você vota em quem? Você vota em Francis ou Túlio? Nossa Senhora. Eu acho que eu vou... Você deu nota igual, mas você dá uma nota maior pro Francis. né, eu acho Francis? que muito embora o Túlio, eu tenha pedido voto pro Túlio na campanha para deputado estadual, conversei com ele, é uma pessoa que eu achei que seria um bom deputado estadual. Eu acho que para executivo eu não votaria no Túlio tão cedo, assim. Então, entre o Túlio e o Francis, é capaz de eu votar no Francis. Mas é algo que eu não tenho em mente. E para assim. deputado? Para deputado, eu já acho que eu teria mais chance de votar no Túlio. Entendi. Mas para prefeitura? Para prefeitura de Cássio, eu acho que o Francis. Francis ou Leonardo? Meu Deus do céu. Acho que eu votaria no Francis. Francis ou Eliane? Eliane. Leonardo ou Túlio? Meu Deus. Não sei. Eu não sei. Nenhum? Olha, eu acho que eu votaria no Túlio. Eu acho que o Túlio teve menos... seguindo o mesmo trilhar. Eu acho que o Túlio teve menos oportunidade de fazer coisa que o Leonardo. E o Leonardo já teve essas oportunidades, assim. Mas é um tipo de eleição que eu não apoiaria ninguém. Nem teria coragem de pedir voto pra ninguém. Temer ou Dilma? Dilma. Dilma?
espero que muito mais articulada e sabedora de como fazer política. Mas é o que eu volto a falar, assim, eu acho que é uma pessoa decente. De todas as que pesou lá, acho que é a presidente mais decente. Moro ou Bolsonaro? Nenhum. Não Nenhum? tem chance de votar em nenhum. Moro ou Kim Kataguiri? Caramba. Nenhum com arma na cabeça o Kim, mas nenhum Então Kim. com a arma na cabeça. E me diga uma coisa aqui. Você acha que quem que é o nome melhor para suceder o Lula? Você é a favor de um outro mandato para ele ou você acha que ele deve Não, indicar eu alguém? acho que espero que que a carreira política do Lula se encerre em 2026. Paulo, Aí, óbvio que a pessoa que eu imagino que seria o melhor nome para a presidência do país seja o Ciro Gomes. Acho fantástico. Mas aí, não sendo o Ciro Gomes, vamos ver como é que vai dar o conjunto político, né? Mas o principal nome hoje é Ciro Gomes. Desde 2018, inclusive. Desde 2018? Sim. Me diga uma coisa. Paulo Narita, qual que é o livro da sua vida? Livro da minha vida. É uma pergunta difícil. Livro favorito? Eu gosto muito de Vidas Secas. Eu reli recentemente. Vidas Secas. É. Quem canta? Quem toca? Castilhano Quem Ramos, acho. escreveu? Um filme? Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Nunca assisti. Pode assistir. Pra mim é o Escravidão? melhor filme. Oi? Escravidão? Não, é sobre vida mesmo, mas é um cara que é preso por ter supostamente assassinado a mulher, fica muito tempo preso e tal. Filme com Morgan Freeman, muito bom. Uma música? Graças a la vida, Mercedes Sosa. Graça à la vida? Graças a la vida. Graças à la vida. Ou a lista de Oswaldo Montenegro, pode pôr as duas aí. Qual? A lista. A lista. Me diga uma coisa. Uma frase, um verso. Não vou lembrar, acho que talvez eu não lembre dela Inteira. exatamente. Mas o homem quando visita o rio, nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. É? Você sabe quem falou isso? Rapaz, não lembro o nome certinho, acho que é Heróclides, alguma coisa assim, um pensador bem antigo, que demonstra a evolução humana, A gente né? muda. Entendi. Um ídolo. Você ia falar, desculpa. Minha mãe, um ídolo. Não, que você falar, você ia terminar de falar. Não, eu ia falar isso, só que demonstra a evolução humana, né? A gente, em nenhum momento, daqui 10 minutos a gente não é o mesmo. Ou pelo menos esse deveria ser o ideal, né? Me fala outro ídolo, além da sua mãe. Meu avô não pode? Não, alguém... Alguém conhecido. Só é difícil. Esportista Messi, mais alguém mais... Tá bom, Messi, tá bom. Quem foi o melhor presidente do Brasil até hoje? Caramba. Eu acho que o primeiro mandato do Lula. Lula? Lula 1. Lula 1. Melhor que todo mundo. Acho que sim, depois da redemocratização, o Bolsonaro. Sacanagem. Melhor governador do estado? Que eu tenho recordação, pra mim, é o Mauro Mendes. Desde quando eu me lembro, Prefeito? assim, né? Ele Tirando Eliane. Aqui você conheceu pouco, né? eu não tenho toda essa outra recordação, daí eu teria que falar Francis primeiro mandato, mas aí assim... Não adianta. Pode ser Eliane, certo. Pra finalizar, o último... O pessoal mandou pergunta pra você aqui. O Vasco cai ano que vem? Não cai ano que vem. O Vasco não cai? O Vasco não vai barrar. O Vasco agora vem com 250 milhões de investimento, o Vasco não cai nunca mais. O Vasco não vai rebaixar. Tá. O Vasco ano que vem, se Deus quiser, é campeão de algum campeonato nacional. Pode esperar. Essa pergunta foi do Ricardo Sintra. Meu amigo de muito tempo. Um abraço, Ricardo. E agora a Juliana Pavini. Você prefere ganhar essa eleição ano que vem, ser eleito vereador, ou o Vasco campeão da Libertadores? Acho que a eleição tem de 4 em 4 anos, né? O Vasco ganhando a Libertadores comigo lá em São Januário. Em São Januário não tem como, né? Mas no estádio. Vasco campeão do mundo? Da Libertadores e do mundo, se possível. Entendi. Pra finalizar, eu faço essa pergunta pra todo mundo que vem aqui. 8 de janeiro foi tentativa de golpe de Estado? Acho que foi tentativa de golpe de Estado. Foi tentativa. Tentaram suprimir a democracia aquele dia. Acho que tentaram suprimir a democracia através da força e graças a Deus e a nossa democracia não conseguiram. Aquela turma do quartel queria o que lá na frente? Acho que queria golpe de Estado. Golpe de Estado. Você acha isso? Eu acho que não todos. Eu acho que muita gente nem sabia o que estava pedindo.
mas eu acho que quem estava articulando, que isso é nacionalmente, queria força suficiente para dar um golpe de O Estado. Bolsonaro queria. Na minha visão, o Bolsonaro queria golpe de Estado. Certo. Ele não passou a faixa pro Lula. Você achou um absurdo isso? Acho totalmente antidemocrático. Você, para finalizar, checklist. Você é contra que é a favor de descriminalizar o aborto? Só sim ou não, eu acho muito complexo para responder só sim ou não. Eu acho que... Contra a favor de descriminalizar o aborto? Cara, eu sou contra, mas acho que como política de Estado, acho que crime, acho que não deveria Se ser. você fosse deputado, você votaria para descriminalizar, então? É. Sim. Eu vou te falar isso. Eu acho que a Não ser mulher... crime, é isso que óbvio, é. eu acho que a mulher que decide abortar é porque ela já tá com muita coisa... Desespero. Muita coisa de sofrimento para ela ser considerada uma Você criminosa. acha que não deve ser crime? Acho que não deve ser crime. Então você é a favor. Acho que tem que ser coisa de política pública. Contra a favor, Saúde. Contra a favor do casamento homoafetivo? Totalmente a favor. Pessoal. Adoção de crianças por casais Totalmente a homossexuais. favor. Cota racial. Totalmente a favor, desde que tenha prazo e políticas estatais para que ela não seja necessária. Cota Inclusive, quando da criação era esse o negócio. Cota social. Também. Pena de morte. Contra. Contra? Contra a pena de morte. Reduzir A maioridade- única pena de morte é em Da guerra, que é como tá na Contra a Constituição. favor reduzir a maioridade penal. Contra. Contra a redução de maioridade penal. Contra. Contra. Contra a favor de prisão perpétua. Contra a prisão perpétua. Contra a favor de taxar igrejas. Contra. Não vejo razão suficiente ainda. Contra a favor de criminalizar a maconha. Assim como o aborto, eu acho que é coisa Não pode ser crime. a se pensar como política de Estado, que é complicado. E aí, tanto o aborto quanto a descriminalização da maconha são coisas que a gente tem que parar para pensar que muitos dos países que descriminalizaram viu seus índices abaixarem. Então, a gente tem essa ideia de que vai descriminalizar e aí todo mundo vai abortar. Ou vai descriminalizar, vai todo mundo usar maconha. Pode ser que acabe por diminuir se o Estado começar a tratar isso com uma política de saúde, uma política estatal mais séria. Então você é a favor de criminalizar? A favor. Sim. A favor... Contra Tendo a ser a favor nos dois. lógico. Mas o principal, Thomas, que eu acho que tem que ser trazido à baila, é de que isso tem que ser uma discussão séria. Uma discussão voltada com documento, com base, com profissionais, com médicos, Dados e evidências, com tudo. Não pode ser uma discussão com boteco, todo respeito, aham. mas assim, e todo mundo que tem uma religião mais fervorosa de Deus é contra. O Estado é uma coisa. E aí, esse Estado discutindo as coisas tem que ser com base Pra em fechar. estudo, em base em... Poxa, descriminalização das drogas. Das outras drogas. Das outras drogas, eu já tendo a ser contra. Eu acho que é uma coisa bem mais E pesada. a última pergunta, contra ou a favor rico pagar mensalidade de faculdade pública? Filha do Mauro Mendes fazia medicina na Unemate. Ela deve pagar uma mensalidade? Tendo as cotas, eu acho que não. Não, né? Tendo as cotas sociais, não. Tá. Conversei essa noite com o Paulo Narita. Muito obrigado. Feliz ano novo a todos. E estamos aí. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido um bom programa. Thomas, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo podcast. Wagner, a galera da equipe aí por trás das câmeras, muito obrigado. E, gente, é isso aí. Um Feliz Natal. Você já passou, né? Feliz Ano Novo para todos vocês. Um abraço. Beleza, valeu, Paulo. Valeu, Thomas. Obrigado, gente. Obrigado, gente.